O que me concerne, o que é o meu papel, é ver o ser humano aqui que tá na minha frente agora, que fala: Bárbara, eu tô numa vida miserável. E eu tô desconfiada que é a minha cabeça. Se eu tivesse uma cabeça melhor, eu viveria melhor. Vou te ajudar. Então esse é o meu papel. É olhar a desprogramação aqui. As pessoas, elas querem ter o que o arquétipo propicia, mas não querem se tornar tudo que vem com aquilo. Então, se você tem um sucesso, você tem os ônus, você tem os bônus, né, do sucesso. O sucesso às vezes vem com muito isolamento, né? Mas isso já começa a ser o ponto de diferenciar a realidade da ilusão. Será que o que eu quero é realmente um querer meu? Será que esses impulsos que eu tenho são meus? Será que essas tristezas e dores que eu carrego não são da minha família? Que eu tenho que ser fiel a eles? Como é que eu posso estar feliz se eles não estão? Tem que observar o que é você e o que não é você. Você com o teu trabalho, com várias pessoas que chegam, né? Como é chegar para uma pessoa e falar, dar o primeiro passo para essa ruptura? Podcast Filhos do Todo no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já vai chegando aqui, já vai colocando a sua participação, de onde você está assistindo. Escreve aqui, interage com o pessoal aqui, coloca suas positividades, suas frases, suas conexões. Por quê? Porque as pessoas vão ler os comentários, vão se motivar também. Lembrando que se você não é inscrito no canal, a oportunidade é agora. Inscreva-se, toca no sininho, porque assim você vai receber sempre todos os conteúdos em primeira mão. E também é muito importante que você pense nas pessoas que têm interesse no assunto. Se você clicou nesse vídeo, se você chegou até esse vídeo, é porque você se interessa ou pela chamada ou pelo título que você viu, né? Então, conhece mais pessoas que estudam o assunto, têm interesse em saber mais, compartilha. E também, se a pessoa recebeu esse conteúdo através da sua indicação, significa que ela vai entender que você a quer ver bem. Então vamos sintonizar dessa forma para tudo ficar bem bacana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, é a terceira vez que eu recebo essa convidada, e ela fala sobre assuntos realmente interessantes e para que você programe a sua mente, não. Para que você reprograme a sua mente, não também. Para que você desprograme. Olha que interessante. Você está vivendo a realidade, uma ilusão? Você sabe diferenciar isso? Tem interesse sobre isso? Então, hoje nós vamos aqui falar sobre esse assunto e todas as ramificações possíveis dentro do tempo que nós temos com a Bárbara Moreira. Seja muito bem-vinda. Olá, Rafael, muito obrigado pelo convite, né? Pelo terceiro convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente se desprogramar. Vamos lá, vamos entrar nessa sintonia do Desprograme-se, canal Desprograme-se, trabalho Desprograme-se, né? Que está há muito tempo aí nas redes sociais. Sim. Trazendo conteúdos diferentes, né? Não é mais do mesmo, isso que eu acho muito legal. Não é mais do mesmo. Sim, a desprogramação é tão necessária e é muito autoral o Desprograme-se. Para começar a falar um pouquinho sobre isso, como a logomarca veio para mim, né? O nome Desprograme-se, eu não fiz estudo de marca, não fiz nada disso. Foi um belo dia em que eu vi que minha vida estava caótica, caotiquíssima, nenhum lado salvava, né? Saúde, amor, estava tudo muito complicado. E eu já tinha montado um trabalho de coaching, aquele coaching tradicional, né? Era 2011, 2012. E eu estava em sociedade com uma pessoa, eu vi que essa sociedade não tinha nada a ver, é uma pessoa querida, maravilhosa, mas não tinha nada a ver. E eu estava num conflito interno muito grande, porque o coaching tradicional, que pode também ser uma ferramenta boa, mas do jeito que estava sendo, eu estava sentindo que estava tudo meio falso, sabe? Por exemplo, eu chego, a pessoa vai colocar os problemas que ela tem, e eu vou falar: siga essa estratégia A, siga esse caminho B. E eu sempre fui muito médium, eu sempre fui muito sensitiva. Então a pessoa chegava para ter um coaching comigo tradicional e eu já via além daquilo. E nos meus relacionamentos, de forma geral, muito as palavras. Não, Bárbara, eu te amo. Nossa, você é incrível. Pouca verdade, pouco sentimento. Então, sabe quando você se sente na superfície, percebendo que tem algo mais profundo?
E nesse dia, eu comecei a ter umas epifanias, assim, falando sozinha. E eu falei, eu não sou igual esse povo. Eu falei bem assim, tá? Uma coisa que eu nem posso falar aqui. Sabe quando dá a louca? Não sou igual esse povo que fica falando que não faz. Eu sou de verdade, aquela coisa bem espiritual aflorando. Falei, eu não reprogramo ninguém, porque todo mundo acha que tem que se reprogramar, né? Eu tenho que inventar uma coisa e seguir como se eu fosse um robô. Eu tô aqui para fazer o contrário. O povo tem que se desprogramar. Quando eu falei desprogramar, eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, tá? Nunca tinha visto isso, não. Falei, tô aqui para me desprogramar, as pessoas têm que se desprogramar, que a gente não é robô. Foi vindo verborrágico, sabe? E aí eu falei assim, desprogramar, eu escrevi, que aquilo me chamou a atenção, né? E eu vi o amar. Falei, tá bom. Então o que eu quero que as pessoas façam? Desprograme. Eu sou desprogramadora. Foi tipo um parto, foi uma epifania, foi natural. E eu vi que o AME se chamou muita atenção. Então, veio de um momento, mas foi um acúmulo de situações, mas veio, né, culminou nesse momento em que eu percebi esse ego, se eu posso simplificar assim, né? O ego deixa a gente muito na superfície, e a dor de ficar na superfície é muito grande. A dor do raso, né? Como diz Lady Gaga, shallow now, né? A dor do raso é muito grande. Eu queria aprofundar conexões profundas, trabalho profundo, coisas verdadeiras. E a Desprograma se veio nesse momento da minha vida. Então, só para contextualizar, que é muito espontâneo, é muito espiritual e é muito verdadeiro, não veio de nenhum estudo. Embora hoje eu consiga ver alguns mestres e professores e falar, esse reprograma, esse desprograma, eu sei esse olhar, né? Mas foi assim que nasceu. Né? Legal, não é um trabalho interessante, né? Tem muitas vertentes, eu vejo que você trabalha com várias ramificações. Sim. E eu vejo muito a questão Matrix, né? O termo Matrix. Hoje, quando a gente fala para as pessoas Matrix, as pessoas associam ao filme. Sim, e o que é muito legal fazer. Mas é só, tipo assim, elas acreditam que o filme é uma ficção tal, e ficam naquele aspecto, legal, é uma obra de ficção. Muitas vezes não entendem o que está ali para que as pessoas entendam o contexto, reflitam. Então, vamos começar explicando o significado de Matrix, mas antes do filme, né? Sim. Então, Matrix, ele vem do latim mater, e que é muito interessante, porque mater é mãe, ou útero, ou origem, é de onde algo se origina. Igual você falar, tem uma loja que tem as franquias dessa loja e tem a matriz, né? É a principal, é a que dá a vida. E mater também é matéria. A gente pode pensar Deméter, que a gente vai conseguir entender Matrix, nesse sentido. Porque ela é a mãe e ela é a matéria, porque ela dá a vida. Tá? No filme Matrix, é claro que esse entendimento já vem, mas no filme Matrix é perfeita essa forma lúdica, essa forma holográfica de representar o que isso quer dizer. Por quê? Bom, eu vou emendar várias coisas aqui, tá? Mas eu acho que eu vou conseguir amarrar, simplificando. Pensamento cartesiano. Vou abrir uma janelinha aqui só para a gente entender. O pensamento cartesiano, ele é o penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, quem é que me pare? Quem é que está me dando a vida? Quem é a minha mater? A mente, né? No penso, logo existo. Para eu existir, quem vai me dar a vida é mater. É Matrix. São os pensamentos, certo? No filme Matrix, o Neo, quando ele acorda lá no mundo real, ele tá num útero, que é Matrix, que é Mater, que é um útero fake, né? Feito por tecnologia, ele tá na gosma, cheio de tubo. E aí ele despluga aqueles tubos. Então ele fala, peraí, isso aqui me pariu? Quem é minha Mater? Quem é a Matrix? E o filme inteiro faz esse jogo de mostrar, será que o que você vive nos seus dias é real? Ou será que tem uma outra vida? Então a gente pensa vida, matéria, mãe, a mesma coisa. Né? Quem é que me pare? Então, esse pensamento de Descartes, quem é que me dá a vida? É o pensamento, é a mente. Hoje em dia, nós temos muitos reprogramadores, porque diz o que você é, o que você pensa. Então, eu sou o que eu penso, logo existo. E o filme, ele traz esse paralelo.
ele vai mostrar os agentes Smiths, né, se degladiando ali, tudo, né, se multiplicando. Ele traz esse paralelo. O que é que está dando a vida a esses vírus de computador? O que é que está criando isso? Será que isso é a verdadeira Mater? Então, a Matrix, no meu trabalho, e no trabalho de muitos outros desprogramadores, porque é a mesma coisa, embora eles não se autodenominem desprogramadores, eu que me denominei, né? Mas tem trabalhos, por exemplo, o Alan Watts. Alan Watts é um grande desprogramador. A maioria dos desprogramadores, eles trabalham pensamentos orientais, que é, vai voltando para o budismo, que é, você não é sua mente. Então, a gente tem um Descartes que fala, você é os seus pensamentos. Você tem vários professores de lei da atração que falam, você é o que você pensa, o que você acredita. E você tem um budismo, e você tem um filme Matrix, você tem uma desprogramação aqui, falando, você não é os seus pensamentos. Então, a gente pode entender que a gente está em dois mundos. E Matrix, então, vem do que origina. Quem é a minha mãe? Qual é a minha verdadeira natureza? Essa é a provocação. E isso também é algo muito reflexivo, né? Para quem quer se colocar diante de uma reflexão. Tem um outro filme que é antes de Matrix, chama Eles Vivem, é um filme mais antigo que também aborda essas questões de uma forma bem assim. Esse eu já ouvi louca. falar muito, mas eu nunca vi. Eu acho que o pessoal que vai conseguir até, acho que encontra até no YouTube, não sei. Eu lembro que eu já assisti e vi que tinha no YouTube. É muito doido esse filme, assim, mas é também nessa pegada Matrix. Sim. E aí a gente tá falando de programação. Às vezes a programação ela é feita numa máquina, ela é feita numa fábrica, para um torno e tudo mais. E claro, a gente tá falando de programação social, né? As pessoas, elas são muitas vezes automatizadas no dia a dia da rotina, mas de que maneira essa programação, muitas vezes, de acordo com novas tendências que as pessoas começam a seguir, pode influenciar na vida das pessoas e de que maneira que essas pessoas estão sendo influenciadas? Nós somos programados em muitos níveis, né? Existem programações naturais. Então, a gente começa aí que nem toda programação é ruim. Mas isso basta ter olhos para ver. Por exemplo, o homem tem a sua programação no seu corpo masculino, com a testosterona e tudo mais, que a mulher tem bem menos, não é? Então, a gente tem a programação biológica natural. A mulher tem um corpo programado para que todo mês ela possa conseguir gestar, se ela quiser, né? Então, a gente tem as nossas programações realmente biológicas. Por isso, tem as programações astrológicas. E tem gente que vai falar, não, eu não concordo. Né? Mas tem gente que vai falar, sim, os astros interferem. A gente está num dia de lua de sangue, né? Num dia de eclipse fortíssimo hoje. Gigantesca. Já entrou, 3h45. Né? Então, a gente tem essas programações. Eu olho para mim e eu vejo, nossa, eu sou extremamente sagitariana. É um pouco cansativo ter tanto fogo, é muito sagitariana. Então, a gente percebe que existem algumas programações, assim, naturais, né? Dos astros, do nosso corpo, tá? E existem programações também sociais que a gente consegue perceber com facilidade, culturais. Tá? Conheço várias pessoas, porque eu sou de Minas, e onde eu morava, no meu contexto, pode ter outros mineiros que falam, não fala assim, mas, gente, eu vivi lá, eu sou de lá, eu posso falar com propriedade, né? Não estou falando mal. Estou falando de algumas programações que eu percebo que o paulista não tem, que o mineiro tem. Né? Muitos amigos meus conhecidos só saem de casa casado. Aí fala, nossa, mas Belo Horizonte é uma capital, não importa. Tem essa mentalidade, sai da casa dos pais casado, sabe? Muitas pessoas que eu conheci assim. Então a gente consegue perceber essas programações, como eu falei, biológicas e sociais, de forma mais fácil de ver. E essas que são mais fáceis de ver, pode até parecer que pra gente é uma escolha, né? Ou uma adaptação. Se eu sou mulher e eu tenho meu ciclo menstrual, eu já percebo. Olha, tal dia eu vou estar de TPM. E se eu quiser me cuidar, eu tenho que me preparar para saber nesse dia eu vou estar meio nervosa, que eu me conheço. Então, vou deixar para fazer outras coisas outro dia, a gente vai se organizando, ele vai se adaptando. E nessas programações sociais, quando a gente vê de forma mais óbvia, posso dizer, não, eu vejo que todo mundo sai da casa dos pais só casando, mas que isso não tem nada a ver comigo, eu vou ser a pessoa que quebra isso, etc. No entanto, o que é pernicioso são os programas que a gente acha que não estão aqui, a gente não vê,
e se confundem com nós mesmos, com a nossa identidade, né? São coisas muito mais profundas, que são as crenças. Tem gente que, os reprogramadores, e tá tudo bem, eu acho que a reprogramação pode ajudar em até certo ponto, né? Que vão falar que tem crenças positivas, tá? Não é o que eu falo. Que toda crença, ela é um problema, né? Por quê? Porque a crença, ela pode conversar com o real, mas ela pode não conversar com o real. E aí eu vou dar um exemplo muito prático, para não ficar subjetivo, filosófico, abstrato demais. Bárbara, eu tenho total convicção, eu tenho a crença profunda de que Roberto me ama. Entendeu? Ele me ama, ele é o homem da minha vida. Não, a Mariana é a mulher da minha vida, eu vou casar com a Mariana. Roberto não quer, Mariana não quer. Ou Roberto quer, Mariana quer, uma mamãe, um papai vai sugar você até a última gota, é narcisista, seja lá o que for. Então, as crenças, algumas delas não conversam com a realidade. Às vezes eu dou exemplo de crenças assim, que pode parecer mais esdrúxulo ou específico, como amar alguém específico, mas podem ter outras, né? Eu botei na minha cabeça que eu vou ficar milionária em 1 ano. Ok, você está fazendo essa lavagem cerebral com você para ficar milionário. Vamos olhar a sua vida real agora. O que você pode fazer, o que você precisa. Será que o que você precisa é 1 milhão em 1 ano? Vamos olhar com calma. Não quero saber. Por quê? Porque a crença é uma convicção, é um programa. Pensa, um programa ele quer existir, ele quer rodar. Ele é um software que quer rodar no hardware. Você é o hardware. Você não precisa ter software rodando para existir. Não é penso, logo existo. É existo, logo sou. Existo. Então, as pessoas acham tanto, elas vivem tanto na cabeça, que elas acham que a mater delas é aqui. Os control freaks. Se eu não criar uma crença, eu não vivo. Então, eu tenho que criar uma crença para me dar sentido, que é fazer 1 milhão no ano. Eu tenho que criar uma crença de que fulano me ama e fulano não me ama. Então, existe toda essa problemática. Aí que está o problema da programação, né? E essa programação, só para amarrar esse pensamento, de uma pessoa que acha que fulano ama ela sim, mas não enxerga os maus tratos, por exemplo, ela pode ter sido programada durante a infância e a adolescência por pais narcisistas, por exemplo. Então ela acha que a migalha de afeto é amor, ela não viu outro amor, então ela está programada. As amigas, os amigos estão falando, essa pessoa não te ama, mas o pai, a mãe fazia a mesma coisa. Dava uma migalha de afeto, esnobava, era indiferente, e ela buscava aquele amor. Então existe essa programação psicológica. Então, as programações psicológicas, psicoemocionais, a gente fala que é psicoenergética, você começa a refletir aquilo no corpo, na vida, somatizar, elas são muito mais profundas e são complicadas, né? Então, partir do princípio de que eu preciso de crença para existir, e quando eu falo isso tem que ter parêntese e ressalva, que eu não estou falando de crença religiosa, eu estou falando de algo que se torna uma convicção para que você possa ter ganho de energia e motivação para fazer, essas são o problema, porque muitas vezes a gente não percebe. Até nessa questão, até que vai para um lado mais filosófico, né? Tem vários filmes que estão aí, a gente falou do Matrix, a gente falou daquele outro, que eles mostram uma questão que envolve essa Matrix, uma questão de ilusão. De ilusão, Tem um do Jim Carrey que chama O Show de Truman. O Show de Truman, muito bom. Não te falei no inicinho, falei aqui, que eu tava nesse Show de Truman. Todo mundo sorrindo, todo mundo... E eu assim, tem uma coisa errada. Né? Porque é isso, todo mundo fala, não, Bárbara, a gente te ama, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. E eu igual o Neo lá, entendeu? Comendo cup noodles sozinho, uma solidão, uma sensação de, não, as pessoas não estão vendo, não é sobre isso, né? E o Show de Truman fala que ele começa a ir até os confins daquele cenário montado para perceber que aquilo não era a vida, né? E no fim, tipo assim, no contexto era só ele que não estava sabendo daquilo. Ele tava todo mundo meio que vivendo em função de... Essa é uma metáfora interessante. Né? Por quê? Porque tinham pessoas que não sabiam, tinham pessoas que sabiam, né? A própria família sabia. Então, é interessante observar, porque tem pessoas que não querem despertar e não adianta. O quão intenso você está no seu despertar para o real, para o que é a vida, porque tem pessoas que falam, pelo amor de Deus, a pílula azul, né?
Não me importa se tá tudo sendo filmado. Eu tô na minha casa. E Truman fala, essa não é a sua casa, essa não é a sua vida. Você tá servindo um entretenimento para as pessoas, né? E a pessoa fala, não importa. Eu tenho comida, eu tenho conforto. Então, é confortável ficar aninhado embaixo dessa asa dessa máter. Essa mamãe galinha, né, que é a Matrix. Mas aí você não desperta para a realidade. Tem vários filmes que mostram, né? Mas tem muitos. E, assim, eu sempre fui muito nerdzona, RPG, sabe? E gosto muito de Senhor dos Anéis, que aí a metáfora é sem fim, né? Sem fim. Efeito Borboleta também, é um Efeito filme borboleta é ação e super reação. interessante. Sim. E, assim, tem vários, eles escancaram, às vezes, a realidade, assim, né? Mas, assim, numa questão ainda fictícia, né? Entre aspas, coloca uma ficção, algo para as pessoas porque tem olharem. Que ter metáfora, porque a pessoa não consegue olhar nos olhos da medusa na vila pedra, né? O choque de realidade é muito grande. A gente fica falando de filme, né? Vai vendo o Clique, aquele filme do Adam Sandler. Todo mundo fala assim, nesse sentido parece com o Efeito Borboleta, né? É uma coisa mais assim, né? Bobinha, né? Parece uma comédia Água com Açúcar, mas ele se aprofunda, né? Você fica olhando, quando você olha aquele filme aquela primeira vez, você fala assim, não, quem não refletiu sobre a vida, tem alguma coisa estranha, né? Porque você olha... Sim. E o perigo, é interessante aquele filme Clique, porque ele quer pular os momentos ruins, não é isso? Tem muitos anos que eu assisti. Isso. Mas ele quer pular os momentos... Ele acelera com controle remoto as cenas da vida dele, ele quer pular os momentos ruins. E quanto mais ele pula os momentos ruins, menos vida, menos sentido, menos ele vive. E isso é muito interessante de colocar sobre a desprogramação. Porque todo mundo só quer estar no hype o tempo inteiro, só quer as coisas boas o tempo inteiro. Então as pessoas estão fugindo do real num desespero absoluto de viver o real. É um desespero absoluto. E onde a gente pode viver é no real. Vai tá todo mundo querendo habitar aqui, né? Isso tá tendo um descolamento aí que tá causando sérios problemas, transtorno de ansiedade, muitas coisas. Né? E até tem uma parte que ele fala assim, não, eu vou pular até eu ser promovido. Só que ele não conseguia controlar o pensamento do chefe dele. Ele pulou e demorou muito, ele pulou muito tempo, porque o cara demorou mais do que ele imaginou que fosse mais. E aí, essa sua fala é muito legal, de falar sobre a síndrome do protagonista, que tá todo mundo sofrendo. Então, quando eu vejo assim, seja o protagonista da sua vida, eu falo, não seja não, só viva, né, viva. Todo mundo quer ser o protagonista, né, quer ser o protagonista. Mas você vê, quando eu quero ser o protagonista, o outro não existe. Aí não tem empatia, não tem afetividade, você chega lá na frente adquirindo um monte de coisa de sucesso na Matrix, que é esse mundo aí que quer nos vender um monte de coisa, sem afetividade, né? Então tá tendo vários problemas com isso aí. E isso também mexe muito com o ego das pessoas, né? As pessoas, elas colocam uma ilusão. Vamos entrar num aspecto ilusão, porque vida real, beleza. Ilusão, também beleza. As pessoas podem até ter uma noção do que é. Mas diferenciar isso, quem está em casa pode estar perguntando como eu diferencio se é vida real, se é ilusão, se houve uma interferência da tecnologia para me fazer ter tais comportamentos. Acho que é um dilema, né, para quem está começando a querer dar uma saída da caixa aí. Eu não falo tanto da tecnologia, mas quando eu falo, eu posso servir sempre como um paralelo para o pensamento e o ser. Né? Porque o pensamento não é o seu ser. E a gente querer morar na mente é abandonar o ser. Então, se você quer morar na mente, você abandona a sua casa e você fica aqui. Né? E o que reflete nos problemas desses filmes todos. Então, não falo muito da tecnologia, mas a gente traçando um paralelo. Né? Cara, tem um outro documentário que a gente está só sugerindo filmes documentários. O documentário da Netflix que fala sobre os algoritmos. É verdade, algoritmo também é nosso universo. Como chama? Lembra-me, Rael? Eu vou lembrar, tá? Um dos administradores, caras top do Insta, ele saiu, ele já estava com a saúde mental dele ferrada, e ele elaborou esse documentário, ajudou a elaborar esse documentário. Eu marquei para assistir, mas não assisti, agora não lembro o nome. Mas eu vi, Redes, me chamou a atenção. Não sei que lá, Redes, Dilema das Redes. Dilema das Redes. Olha, essa memória não tá falhando. Dilema das Redes. Gente, assistam.
E é uma forma de controle e de programação muito nítida. Tem que assistir esse documentário Dilema das Redes. E aí fala, né? Você tá lá, você tá rolando o seu feed, primeiro, você tá achando que você quer fazer aquilo, né? Você tá rolando o seu feed. Quando você tá rolando o seu feed, o que acontece? Imagina que eu tenho um celular aqui, né? Eu já não tô mais aqui, né? É o mundo virtual, eu não tô aqui. Ah, Bárbara, mas aqui eu faço venda, eu fecho negócio. Não é aqui que você faz. Isso é uma ferramenta, mas na verdade você está fazendo com outros seres humanos. Mas a gente perde. Perde tanto que, através de um nick, de uma fotinha, de qualquer coisa, xinga o outro. Veja, na rua você não vai parar e falar assim, nossa, que barriga, hein? Nossa, não gostei desse cabelo, hein? Mas a pessoa que ela tá fazendo. Porque ela já perdeu a noção do real. Se eu tô fazendo uma coisa é porque eu não tô achando que eu tô falando com um ser humano, eu tô falando com um aparelho. Eu perdi a humanidade, eu tô falando com um aparelho. E é isso que muitos desses algoritmos redes sociais querem que você pense. Porque você desumaniza. Se você desumaniza, todo mundo vira o quê? Produto. Eu estou consumindo a blogueira. Eu super achei estranho falar isso. Eu consumo você. Eu falo, não, você consome o meu conteúdo, pelo amor de Deus. Eu quero continuar inteira aqui. Imagina, 400 mil pessoas o consumindo, eu tô... não. A drenagem... não dá. Então, assim, mas eu consumo você. Porque você é o produto. Então você já perdeu a noção. Você não falaria com a pessoa que você nunca viu na rua. Nossa, você tá gordo demais. Nossa, você tá magro demais. Nossa, não gostei do seu bebê. Cara, o que é isso? Nossa, eu quero que você morra porque você é desse partido político. Você não fala na rua. Uhum. Se você tá falando, é porque você tá achando que você tá falando com um pedaço de metal. Já bugou. Já foi pro beleléu a cabeça. É um mundo da Alice, na verdade, na cabeça da pessoa. Pílula azul, tá dormindo. Não, meu filho, você tá falando com o ser humano. E às vezes a gente vê alguém assim, encontra com tal pessoa que vê nas redes sociais. Chega e fala a seguinte frase, nossa, você existe mesmo? Cai nisso, né? Fael, as pessoas costumavam, agora elas já me conhecem muito bem, mas é engraçado, quando um vídeo viraliza, história bolha, você já deve perceber isso também. Vem umas coisas diferentes nos comentários. Muito. Quando a gente fica mais na bolha, fica mais as pessoas que já entendem, né? E é interessante, porque vira e mexe falava assim, vamos supor que eu ficasse 5 dias sem fazer um stories. Aí eu fazia um story. A pessoa fala, nossa, você sumiu, apareceu. Bárbara, isso é só um jeito de falar. Não, gente, presta atenção no que está sendo falado, gente. Presta atenção à resposta verbal, mental que a gente está tendo às coisas. Não, ela não sumiu. Ela está na vida dela, fazendo as coisas. É porque ela não estava na tela. Ela continuava lá. Então, quando eu vou para a tela é que eu sumo, ó. Porque aqui que é a minha vida, né? Então, parece uma bobagem, mas fica a provocação. Quanto mais bobagem isso parece, mais sinal de que você se adaptou excessivamente a esse pensamento. Né? E às vezes as pessoas, elas estão programadas para isso mesmo. Antigamente, a pessoa estava na novela. Aí dizia, colocaram na geladeira, né? Aí davam uma, entre aspas, esquecida daquele artista, aí podia ser que ele voltasse. Hoje nas redes sociais tem uma programação similar. Tá no YouTube e tal, você programa lá programa o vídeo 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Sim. Se por cargas d'água você ficar 2 meses sem aparecer, parece que te desvinculam de aparecer, né? Desvincula, você é punido pelo algoritmo. Porque uma outra frase muito atual, quem não é visto, não é lembrado. Então, você é o produto, você é o showman, você é a showgirl. Né? Sempre houve isso. Sempre houve essa manipulação e sempre houve esse descolamento do real, tipo Xuxa vender Monange, né? Então, o pessoal comprava. As pessoas que, quando uma atriz ou um ator faz um papel muito violento, que bate e sai na rua, ele é xingado às vezes. Né? E aí você vai falar, Bárbara, eu não. Isso é gente muito lelejada. Não. Olha a sua resposta, né? Ao real. Consegue-se ficar sem pensamentos durante alguns minutos?
Eu tô aqui, tô vivendo minha vida. Consegue-se ficar sem tentar controlar as coisas com a mente? Uma outra série, já que a gente... Isso aí é um fio que a gente puxou que não tem fim mais. É um novelo de lã. O pessoal vai marcando aí, viu? Vai marcando, gente. Westworld. Mas eu acho que... Não sei se foi nesse podcast ou foi em outro. Westworld. Já assistiu? Esse não. Da HBO? Não, esse não. Vai, assiste, é sua cara, você vai amar. Tem beleza. Que assistir. Enfim, não vou dar nenhum spoiler, nenhum detalhe. Mas tem sempre alguém nos comentários que faz assim, aquela, vou listar. Esse alguém tá aí, viu? Esse alguém tá aí. Westworld fala, tem os robôs também, é um mundo em que eles fizeram robôs ali para os humanos irem e brincar de bang bang. Então mata o robô como se fosse no faroeste. É tipo não tem Jurassic Park que fizeram os dinossauros para ser um entretenimento? Esse fizeram para ser um entretenimento dos robôs. Então você pode matar, você pode fazer outras coisas terríveis, os homens fazem com os robôs, coisas horrorosas, porque é só robô mesmo. Então você vai lá descarregar o seu ódio pela humanidade nos robôs, brincar, entendeu? E aí, né, começa a ter uma revolução, é muito interessante, é muito interessante. E nessa série fala-se do labirinto da cabeça, porque quando abre a cabeça do robô, é um labirinto. E o nosso cérebro, ele é como? Ele é um labirinto, né? Tanto a parte externa dele, que parece aquela minhoquinha assim, toda cheia de nervinho, que você fala, nossa, é um labirinto. Quando você faz uma análise num painel qualquer que lê sinapses neurais, você vê essas conexões que parecem labirintos. Então a série fala, se você tentar se encontrar na cabeça, você vai se perder. A chave da loucura é tentar se achar aqui. E tá todo mundo... Tá todo mundo o povo não tá muito são, não dá. Eu já ouvi uma frase que é assim, quando as pessoas se referem à sociedade atual, tal, que era assim, os loucos assumiram o controle do hospício. Exatamente. E aí parece que é tudo normal, porque se o louco, por exemplo, veste a camisa, veste a cueca aqui e a camisa embaixo, entendeu? E todo dia você vê aquilo e ele assumiu o controle, você vai falar, ué, eu também vou pôr minha roupa íntima aqui, vou pôr minha camisa aqui por baixo. Você começa a achar normal. A rede social é isso. É isso. Todo mundo começa a fazer as trends como se fosse muito normal. Tem uma trend, vou só fazer esse comentário, que era assim, e eu dei esse exemplo num vídeo, geralmente meninas, tá? Mas rapazes também fazem. Meninas, falo meninas e mulheres de 20 e poucos anos, geralmente, né? Fazendo essa trend. Do jogo venceu. É uma trend até antiga. E aí mostrava a foto dela, criancinha, tipo assim, banguela, com espinha, normal de uma pré-adolescente, sabe, 11 anos, banguela não, é criança, mas depois uns 11 anos, com cabelinho sem chapinha, qualquer coisa, uma criança normal, bonita, mostrava, e depois vinha ela com a maquiagem, com os seguidores no Insta, sabe? Falando, o jogo venceu, vocês que fizeram bullying em mim. Então quando você olha isso, não, o jogo não venceu. Você era uma criança linda. O problema é que as pessoas sempre foram perturbadas de fazer bullying em você. Isso que tá errado. Você tem que amar a criança que você era. Então, quando você olha e fala, nossa, eu era uma monstrenga horrorosa, já vi muita celebridade falar isso. Eu era uma monstrenga. Por quê? Porque agora pode pôr um botox, pode fazer uma chapinha, sei lá o que tá dentro do padrão de beleza. Ela abomina a criança bonita que ela era. Então, quando o louco assume o hospício, e todo mundo sai fazendo essas trends, né? E todo mundo te abomina, porque o louco assumiu o hospício, é isso nesse sentido. Todo mundo abomina uma criança que é linda, sou feia, sou horrorosa, faz bullying. Você começa a fazer com você. Então, o que é um programa? Esse programa do bullying, esse programa de ver feiura numa criança linda e pura, é o programa. E o programa, ele quer existir em você. Sabe aquele negócio do quem é oprimido se torna opressor, aquelas coisas todas? Então, eles fizeram tanta essa lavagem cerebral com você e você não manteve a sua pureza. Não. Eu sempre fui uma criança linda, eles estavam errados, porque é muito difícil falar, o mundo inteiro tá errado. Você acha que é o mundo inteiro? É? Todo mundo da quinta série B tá, tipo, pra criança, é o mundo inteiro a quinta série B, né? Então, não. Cresce, fica adulto e olha e fala, não tava monstrenga. O jogo não virou. Eu não preciso vencer porque agora eu tô no padrão. Eu era uma pré-adolescente que estava desenvolvendo meu corpo. Nem pré-adolescente não tem sossego mais, né, para ficar em paz, para ser feliz. Tem, dos anos 90, 80, 70, que começou esse lance das mídias e tal, não tem mais sossego, porque você pode ir para um país,
ultra fechado, vai, Coreia do Norte. Lá também as pessoas têm um catálogo de como elas devem ser, Nossa, né? todo mundo tem uma rigidez estética e... É um catálogo, né? Ó, cortes permitidos, cortes não permitidos, tipo de roupa. Beleza, eles têm a bolha deles ali, certo? Só que se a gente for sair de lá e a gente vem para cá, em todo lugar, considerado, olha, tem liberdade. Não. Por quê? Porque aí acontece isso, uma criança é criticada por não estar dentro dos moldes que as pessoas consideram legal. Isso vai levar para a fase adulta uma revolta, que aí ela vai querer fazer tudo o que dizem que é legal e a inovação ela vai disso. querer se encaixar. Aí eu penso, você com o teu trabalho, com várias pessoas que chegam, né? Como é chegar para uma pessoa e falar, dar o primeiro passo para essa ruptura? Para ela perceber que aquilo que ela está perseguindo tanto pode ser a causa da ruína dela lá na frente, né? Ou já estar sendo. Né? Olha, esse trabalho, primeiro, tem o trabalho com as consultas individuais, aí é um trabalho, um mergulho super profundo, né? Então, de vez em quando eu abro a agenda, não costumo ter sempre, mas eu faço um trabalho dentro nas consultas individuais, onde a gente vai entender a raiz do problema, a causa, muito para além do que ela está falando, né? E é um trabalho muito energético, porque a pessoa pode ter sido programada energeticamente. Você recebe vários profissionais da parte espiritual que vão falar, por exemplo, de um encosto, de um obsessor, de uma energia densa. Um encosto, um obsessor, ele tá ali exalando uma energia que tá te programando para se sentir de determinada forma. Então, são em muitos níveis. Você entende? São muitos níveis. Então, a gente vai entender o que está acompanhando essa pessoa. É uma invasão energética de alguém? Então, ela está sendo programada por energia de outra pessoa. Ou vivo ou morto, tanto faz. Ela está sendo programada por essa parte. Então, a gente vai ter que trabalhar nisso. E, às vezes, quando é energética, a gente faz a limpeza energética, a pessoa fala, eu estou feliz, eu estava depressiva, eu estou feliz. Eu falei, por que desencostou? Você estava programado. Mas não é sempre que a programação vem de fora de alguém que está encostando. Não é sempre. Muitas vezes, é um pensamento. E mesmo que tenha um obsessor encosto, todo mundo já sabe, né? Todo mundo que é mais esclarecido nessa área sabe. Por onde que entra? Aqui. Alguma porta eu tenho que ter aberto. Alguma permissão eu dei. Mas é muito difícil porque, como a gente é programado para defender o mal, a gente é muito programado para defender o mal. A gente é programado para defender coisas que nos machucam. Por exemplo, quando você estoura todo o seu cartão de crédito e fala, mas eu mereço umas comprinhas. Vou usar um exemplo. Então, o trabalho se destempera em relação àquilo, né? Porque, é claro, se você não tem uma vida que tem afetividade, se você não tem paz, se você trabalha num negócio exaustivo, se você está insatisfeito com a sua aparência, porque você se compara com todo mundo, porque o mundo é moldado, a Matrix, né? Esse mundo da Matrix é moldado para que a gente se sinta cada vez pior. E você fala, meu Deus, mas aí apareceu ali a Marina Rui Barbosa com vestido de R$2.000. Eu vou ficar muito feliz com aquele vestido de R$2.000 da Marina Rui Barbosa. Por quê? Porque você está pedindo, pelo amor de Deus, algo que faça você se sentir belo, poderoso, amado. Então, gente, desprogramar é entender que não é para trazer de fora. Como que eu posso criar uma vida para mim e que eu me sinta belo, poderoso e amado? E não é falando que a minha criança era feia porque ela tinha espinha, que é normal da fase. Não é. É se amando em todas as fases, é um trabalho profundo de cuidado interno, mas isso já começa a ser o ponto de diferenciar a realidade da ilusão. Será que o que eu quero é realmente um querer meu? Será que esses impulsos que eu tenho são meus? Será que essas tristezas e dores que eu carrego não são da minha família, que eu tenho que ser fiel a eles? Como é que eu posso estar feliz se eles não estão? Tem que observar o que é você e o que não é você. Então, esse trabalho, você me perguntou, arrematando a sua pergunta, através dos atendimentos individuais, a gente pode ter um cuidado individual com isso, mas no canal do YouTube do Desprograme-se são mais de 400 vídeos gratuitos e todos têm uma profundidade muito grande, porque eu não vou chegar em 1 minuto e meio no TikTok e te ajudar a desprogramar, né? Eu posso fazer uma chamada de atenção ali para o tema, mas não é assim, é igual aqui, para você ter profundidade você tem que ter tempo,
Então, são verdadeiros cursos, por isso que o Desprograma-se é uma escola de autoconhecimento, né? Lá no YouTube também, e através dos cursos também da escola, dos cursos pagos, em que a gente aprofunda mais ainda. Porque o YouTube, você clica, você assiste um vídeo, daqui a 2 meses é outro tema, daqui a 2 meses, para você acompanhar uma sequência lógica, tem os cursos também da escola. Mas hoje é como eu atuo, assim, desprogramando, né? Desprogramando. E aí as pessoas sempre falam, não, mas eles isso, eles aquilo outro, né? A gente tem esse termo, tipo, eles querem que você faça isso, eles disseram para você isso, aquilo, mas nunca se chega a quem são esses eles. Que é a Matrix. E olha que interessante, nos filmes, o Neo também não chegava a ver eles, ele só via as máquinas ali. No último filme, ele se depara com a grande máquina, mas só quando ele já foi pro saco, né? Porque é uma metáfora também que fala que a gente não vai nunca olhar nos olhos da Matrix. A gente não olha, a gente sente ela, Alguns profissionais, especialistas em teorias da conspiração, existem pessoas sérias nesse sentido, em que vão falar, olha, eles, é porque existe uma elite que controla e tudo mais. Você viu o caso do P. Diddy, por exemplo. Então a gente consegue observar que existem elites super ricas, que exercem um controle mesmo. Aí você vê, às vezes, na indústria musical, na indústria farmacêutica. Então tem aí, existe, é real. Eu não sou uma estudiosa, historiadora nesse sentido, porque não se pode fazer tudo, escolha suas batalhas, né? Então, a minha batalha é o quê? E tem outras pessoas que vão falar sobre a teoria da conspiração e vão falar que o ser humano, ele vem... Você gosta do professor Laércio? Ou acompanha? Já assisti bastante coisa. Então, por exemplo, o professor Laércio, ele vai abordar isso dentro de uma pegada extraterrestre, né? Então, tem gente que vai falar, tem estudo sobre os Illuminati, ou sobre as famílias que controlam, ou vai falar da religião, etc. O que me concerne, o que é o meu papel, é ver o ser humano aqui que está na minha frente agora, que fala, Bárbara, eu tô numa vida miserável. E eu tô desconfiada que é a minha cabeça. Se eu tivesse uma cabeça melhor, eu viveria melhor. Então, vou te ajudar. Então, esse é o meu papel. É olhar a desprogramação aqui. Então, é como se eu lidasse com as consequências, né? Lidasse com as consequências do que a Mater está fazendo, né? Mas eu não vou ser essa historiadora que vai buscar as fontes das origens para expor e criticar e ir contra. Eu estou lutando. Teve até um exemplo, não sei se eu falei isso no outro podcast, professora se repete muito, gente, desculpe se eu estiver repetindo exemplos. Provavelmente, porque eu gosto muito desse exemplo, eu acho muito fofinho. Uma seguidora minha, e depois ela fez consulta comigo, falou, Bárbara, meu filhinho já deve estar até maior agora, de 5 anos, fala assim, ai mamãe, você vai ver o vídeo daquela moça que luta contra a Matrix? Achei tão bonitinho. Então fala assim, cada um tem o Neo e a Trinity que merece, é o que tá tendo para hoje. Então minha função é olhar, já entrou na mente, já entrou, essa não é sua verdadeira mãe, sua origem, não é de onde você veio. E a origem, por eu ser essa pessoa naturalmente espiritualista, médium, né, e já ter acesso à experiência que me mostra que eu não sou isso, né, que eu não sou isso, que eu sou mais, é o ser verdadeiro, né? A sua origem é o ser verdadeiro, somos seres estelares, somos seres espirituais. Então, quando a Matrix, que sim, tem essa teoria da conspiração, ela é real, existem essas pessoas que governam, elas perceberam que se a gente contar para esses seres que eles são isso aqui, a gente vai entrar aqui. E se eu souber que eu não sou isso aqui, eu escuto um pensamento e eu falo, não, muito obrigada. Eu tenho um impulso destrutivo e eu falo, qual pensamento originou isso? Consciência. Né? Consciência. E também a gente vê assim, a gente tem sociedade, né? Sociedade que pode ser facilmente programada pelos mecanismos. Nós temos povos que são isolados, né? Tem até alguns povos algumas ilhas que raramente alguém consegue um contato lá, e quando consegue, às vezes tomam lá uma retaliação e tal. Esses povos nunca tiveram acesso à tecnologia, ou a essas informações, ou a esses controles, né? Sim. Mas dentro desse povo deve ter as
as questões de Matrix também, né? Dentro deles, do fechado deles, né? Pode ser que tenha. Antropólogos fazem esse trabalho de forma maravilhosa, né? O que eu me recordo, e eu peço desculpas porque eu não sou uma pessoa de citações bibliográficas, e as pessoas me perguntam, mas eu gosto de citar coisas que eu vejo. Teve uma reportagem, se não me engano, há muitos anos no Fantástico, sobre o Butão, lembra? Uhum. Que eles fizeram um estudo lá, que era um dos lugares mais felizes. Felizes, é. E eles vivem basicamente de plantio e de cultivar, e são alegres, né? E é um lugar, não sei como está hoje, mas que não tinha entrado, não tinha penetrado essa coisa do quer, né? Do sempre querer mais, do sempre mais e sempre melhor, do sempre mais e mais e mais e mais. E em que as pessoas têm uma relação umas com as outras e com a natureza saudável. Então, eles mediram os índices de felicidade desse local. E claro, eles podem não estar programados, mas eles têm algo de cultural, porque é próprio do ser humano a cultura. É próprio do ser humano a mitologia. Então, quando você vai ver, pô, às vezes tem uma saudação ao sol, às vezes tem todo mundo antes de dormir nesse horário, né? O ser humano também é um ser de horários, né? De rotinas. Então, lá eles tinham a organização deles. Agora, não tinha o excesso mental. Por que eu preciso ficar controlando minha vida se amanhã é dia da lavoura, tal dia é o dia da festa da colheita. Eu amo todo mundo me ama, eu vivo em harmonia com os outros e com a natureza, qual que vai ser o meu problema? Não tem problema. E eu vi um documentário também do local mais frio da Terra, né? Que é lá na região da Sibéria, ali é uma cidade chamada Yakutsk. E você falou, lembrei disso, porque eles têm tem que ter uma regra, né? Porque é muito frio, e eles tem que ter as condutas de sobrevivência. Determinam tudo, qualquer hora para isso, hora para aquilo, Sim. pouca internet. Mas hoje eu acho que não tem lugar no mundo com a VPN e tal, que não haja possibilidade da pessoa se conectar com a internet. Pode ser que seja proibido, mas alguém dá um jeito, né? Sim. Até mesmo no Butão, deve ter algum lugar lá que é pessoas para turista, porque tem pouco turista também. Mas assim, eles estão menos à mercê, eu acredito, de se objetificar. Objetificar de uma moda, vamos dizer assim, que não é uma moda natural, é algo que é bem estudado e colocado. E aí a pessoa procura melhorar. Ela identifica que ela está abraçada com um pote de pílulas azuis e a vermelha ela não quer experimentar. Que práticas que a pessoa pode começar a ter? Assim, primeiro passo, estou dizendo, né? Para melhorar essa mentalidade, para começar a colocar alguns pingos nos is. A base do Desprograme-se é, claro, espiritual, mas é também muito filosófica. E aí você falou da Alice no País das Maravilhas, e eu falo assim, a pessoa que está na pílula azul, ela foi Alice o tempo todo. Agora ela tem que começar a ser lagarta. Lembra da lagarta? A lagarta fumante, fumadeira. Então a lagarta já mandava uma real para Alice, que era a pergunta, né? Quem és tu? E é muito engraçado aquela lagarta baforando. E a Alice, quem és tu? E ele pira naquilo, né? Então, a desprogramação começa com quem sou eu? Eu sou essa pessoa que quer estar inserido nesse contexto. Por que que eu... Aí eu tô citando um amigo meu, tá? Eu não vou expor ele, mas citar. Por que que eu tenho a cerveja com a pizza com os caras todo final de semana, o futebol toda segunda e quarta, a namorada linda, a família, o trabalho que todo mundo fala que eu tinha que ter, e eu não tô bem? Quem sou eu? E aí, quando você não tá bem, esse quem sou eu vai ser a coisa mais difícil, mas mais libertadora. Por quê? Esse cara olhou e falou, esse não sou eu. Eu quero o quê? Eu quero pé no chão, tablado e teatro. Eu tô medicina, namorada perfeita, eu tô sendo aplaudido, eu tô tendo um ganho de valorização social. Mas eu reprimi o meu desejo até porque eu quero estar lá descalço no chão, sendo palhaço de circo, sendo teatro, tablado, recitando Shakespeare, pelo amor à arte.
se eu fizer isso, meu mundo vai cair. Não, o mundo dele não vai cair é a falsa origem, a máter. Mas, às vezes, a pessoa nesse contexto, para ele foi muito difícil. Por quê? A família, né? Porque é muito difícil, Fael, você perceber, é muito, muito difícil perceber, que não existe amor em muitas relações. Existe troca de expectativa. Isso é muito difícil perceber. De interesses. Que é isso. É que eu uso algumas palavras propositadamente, porque se a gente fala troca de interesse, a pessoa nunca vai pensar na vozinha dela como uma pessoa interesseira, né? Mas a vozinha não enxergava ela, como ela queria que ela fosse. Por isso são trocas de expectativas, né? Então, e a própria pessoa fala, como assim eu não vou amar meu filho? Amar meu filho? Que mulher que tá falando essas coisas? Mulher não sabe de nada, não? Né? Porque a própria pessoa, ela tá programada para achar que o amor é aquilo. Eu fiz tudo, agora tem que fazer por mim. Não, teve um desejo de você ter, né, deixar que venha à vida esse indivíduo. E é claro que você tinha que trocar a fralda, pagar a escola. Mas, não. Eu já fiz. Então agora tem muita gente que tem filho porque quer ser cuidado quando ficar velha. É uma garantia da velhice. Quem vai cuidar de mim, né? O pessoal fala, já ouvi muito isso. Eu tenho filha, tudo certo, não é por isso, mas Sim. já ouvi muitas pessoas que olham para quem não tem filho e falam, mas e aí, quem vai cuidar de você? Isso é um perigo, porque já denuncia algo. Denuncia algo. E aí, em alguns casos em que não é uma denúncia sutil, mas é uma coisa que você realmente vê, às vezes trata a criança igual não sei o quê, igual no caso desse meu amigo. Não tinha afetividade dos pais com ele. Tinha geração de expectativa. Enquanto ele tivesse retribuindo para a Mater, que eu falo que essa mãe narcisista, Matrix, é a mãe narcisista. Porque fala assim, você tá perdendo, você é um loser, você é um fracassado, me agrade. Aí você agrada ela um pouquinho e fala, ai, que lindo, nossa, parabéns. Tá agindo direitinho que eu tô falando pra você fazer. Vai lá, faz mais. Sabe a blogueira escultural com bundona, cinturinha, tudo, que vai fazer lipo pra tirar 1 centímetro e morre na lipo? Ela tá servindo a Mater, a Matrix. Né? Então é muito complicado, porque os indivíduos que formam a sociedade, que a gente fala sociedade são os indivíduos aglutinados que formam a sociedade. Eles perpetuam essa programação. Então, nesse caso, esse meu colega falava, Bárbara, como assim viver da minha alma? Eu não sou igual a você. Eu falava, eu também não, eu fiz uma faculdade que eu não segui. Quando eu comecei a colocar tarô, o povo falou, ih, doida, lelé da cuca, bateu a cabeça, né? Mas aí, você vai servir uma expectativa ali ou você vai conectar com seu ser? Vai ficar doente desse jeito, não é uma escolha. E aí apontam o dedo, é bruxa, isso é o aspecto do isolamento, o diferente, porque isso vem de épocas remotas, né? O diferente, vamos segregar, vamos eliminar. O que é diferente? Tudo é diferente. Tudo é diferente. Mas a perspectiva do ser é que tudo é diferente. Na perspectiva mental, tem que ser igual. É igual. Penso, logo existe. Então, eu vou colocar um monte de pensamento que vai me tornar pertencente. Você vai pertencer à Matrix, a um aglutinado de pessoas adormecidas. Quando começar o chamado vir, você não vai aguentar mais. E às vezes o chamado vai vir depois que você viveu uma vida inteira que não estava ressonando, né? E eu sempre falo isso com muito carinho, com muita vírgula, porque não tem idade também para a pessoa sentir que não estou vivendo de acordo comigo, ou então eu estou aceitando migalha de afeto em relacionamento, ou então eu tô com um monte de medo que me paralisa, não tem idade para perceber, é sempre hora, né? O ser não tem hora para despertar, é sempre assim. Mas quanto mais a gente sufoca, e a gente não percebe que a gente sufoca, porque as coisas, quando a gente está ganhando na Matrix, tá? Porque o que é ganhar na Matrix? É o mundo da forma estar perfeito. Então, quando você está ganhando na Matrix, você está no padrão de beleza, no padrão financeiro, no padrão do casal, porque tem isso também, né? Você está solteiro, depois de uma idade você está largado, então você tem que estar. Então você tá ganhando em tudo na Matrix. A pílula azul fica ali, você fica. Quando você começa a perder na Matrix, você começa a sentir esses olhares de desaprovação, de rejeição. E aí vem, peraí, eu não tô recebendo afeto? Eu achava que era afeto. Eu achava que era carinho. Não, era troca de expectativa ou troca de interesse.
É agradável estar com essa pessoa que está sempre ganhando do meu lado. É muito agradável. E quando não serve mais, as pessoas acabam, entre aspas, não serve mais é quando não agrada mais as expectativas que você falou? Quando não tem utilidade. Você falou de serventia, é maravilhoso isso. Troca. Serventia e utilidade. Porque quando você é um produto, você tem que ter serventia. Eu ouvi uma frase do professor Clóvis de Barros, que não é dele, tá? Eu acho, mas ele citou essa frase, que é assim: tudo que é útil não tem utilidade nele mesmo. E eu achei muito interessante. Não serve a si mesmo, não é útil para si mesmo. Esse copo, ele só é útil porque eu preciso beber água, né? Então, esse copo é um objeto, ele é útil porque eu preciso beber água. Quando eu construo a minha vida me pautando de ser útil, eu estou me lascando, né? Porque, na verdade, quem é o poderoso? Quem está usufruindo. Eu sou o objeto. A gente vive num mundo que a gente tem que ser útil. Eu não posso só existir. Tem que pagar as contas, Bárbara. Tem que pagar as contas, gente. Não tô falando disso. Tem que pagar as contas. No sentido de que até quando a pessoa parou de trabalhar e descansa, a mente dela tá agitada. Eu tô um inútil aqui nessa casa, eu tenho que pegar uma vassoura. A casa tá limpa. Já percebeu isso? Sim. Por quê? Porque tem que estar útil. Ou eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu tenho que monetizar esse talento. Eu gosto de música. Eu tenho que ficar ótimo para tocar para alguém. E aí você se torna o copo. Você não tem utilidade para você, você é útil para os outros. Conheci uma pessoa, vou falar aqui também rapidinho, eu nunca denuncio ninguém, tá? Eu nunca denuncio ninguém, não expõe ninguém, não. Mas eu conheci uma pessoa bacana e tudo. Mas essa pessoa, até a gente estava discutindo um pouquinho, que não é o tópico aqui, mas estava discutindo um pouquinho sobre o masculino, o feminino, que tem muita programação sobre isso também, né? O que é o masculino, o que tem que ser o feminino, o que tem que ser o masculino. E ele estava falando, e é uma pessoa que está excessivamente young mesmo, né? Falou, não, eu quero uma mulher que precise de mim. Não quero uma mulher que ela me ama, não. Quero uma mulher que precisa de mim, porque eu sou provedor. Eu falei, legal. Então você tem essa coisa de prover, de ajudar. Eu também sou muito nutridora, adoro cuidar. Isso é muito legal. Mas o que acontecia na vida dessa pessoa? Sempre explorado. Por quê? Porque quando a pessoa ia dar um carinho, ia ser afetiva, ele, não. Vem aqui pegar uma piscina no meu prédio. Ele só vê o valor dele quando ele é o copo. Quando ele está servindo um propósito útil. Essas pessoas têm dificuldade de encontrar amor, afetividade. Isso é uma programação. Também ele fica muito, provavelmente, com o pé atrás com tudo, né? Porque... Não, é a síndrome do protagonista. A pessoa se sente poderosa quando alguém precisa dela. Mas você vê que é o inverso. Ele virou o copo. O copo não tem utilidade para ele. O copo nunca vai se fazer feliz. Ele precisa de alguém que precise dele, né? Então, isso pode acontecer muito, né? E a Matrix também segrega e divide essas pessoas. As provedoras, as nutridoras, as cuidadoras, as ajudadoras e os vampiros, sanguessugas encostados, né? As personas, né? As pessoas confunde vivem, né? Com a persona. Porque muitas vezes tem gente que passa a vida inteira e ela vive personas. É a mãe, é a professora, é a esposa, é a filha. Sem aquilo ela pira, né? Ela precisa estar naquilo. E nunca ela olha, opa, peraí, e eu? E eu? Fora de todos esses seres que eu criei aqui ao meu redor, né? Sim. A gente entra até nesse assunto do inconsciente coletivo, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre arquétipos, sei que você gosta bastante. Sim. E até eu vejo que você fala da Cleópatra, tal, né? E outros arquétipos fortes, e que são arquétipos que muitas pessoas buscam entender. Até brinco, às vezes vem alguém da diapometria, vidas passadas, né? Regressão, que eu falo assim, mas a pessoa foi fazer a regressão e ficou brava. Como assim eu não fui a Cleópatra? Como assim? A pessoa sempre já pensa no mais predominante. Nossa, se você visse minha regressão, você ia falar, minha filha, é bom que você tá nesse caminho agora. Mas esse lance dos arquétipos tem a ver também com algumas questões que as pessoas acabam, eu vou colocar um termo que não é o termo, evocando para a própria realidade. Mas ajuda, pode ajudar. Tudo pode ser feito com sabedoria ou não, né? De forma a Lucy Crazy, ou sábia. De forma a Lucy Crazy, é assim,
não trabalho minhas sombras, não tenho conhecimento nenhum sobre mim, não tenho autorresponsabilidade nenhuma, mas eu quero colocar a águia na tela do meu celular para ter cliente. Então, tem gente que faz assim e é assim, não é nada disso que a gente trata, né? Quando eu falo dos arquétipos, os arquétipos, e eu nem falo tanto com tanta frequência, porque arquétipo é uma coisa que viraliza, é muito pop, mas às vezes, gente, não é todo mundo, tá? Mas às vezes traz um tipo de público que quer algumas respostas fáceis, rápidas. Então, mesmo eu sendo que é uma coisa que bomba muito, eu faço com calma. Mas quando eu faço, eu empolgo, faço cosplay, faço tudo mais. Mas os arquétipos, eles podem ajudar em que sentido? Então, não sendo essa coisa rasa, eu vou botar a águia na tela do meu celular para ter dinheiro, né? Não como um símbolo de sorte. O Hélio Couto fala muito nisso, né? O arquétipo não é um símbolo de sorte. Né? Ele vai evocar, como você usou bem o termo, algumas energias. Ele vai começar a entrar no seu campo, tá? Tudo tem uma frequência de onda, né? Como aqui nesse ambiente, quando eu cheguei aqui, falei, que delícia. Eu digo, que delícia. Ai, gostoso, bom. Nem precisa de muitas palavras. Então, é um ambiente que você vê que tá tudo certo aqui. Não tem nada energético, então não tem nada, você sente que é como tinha que ser. Né? Agradável, tudo ao que serve o propósito. Tem ambientes que você entra, você não sabe o que é. Mas você fala... E às vezes podem ser as energias, mas pode ser a constituição visual do ambiente. Por exemplo, se essa cortina fosse vermelho sangue, e essa prateleira roxa, e tivesse um desencontro de cores aqui, você já fica meio, né? Tem ambientes assim. Então, o arquétipo, ele vai emanar, ele vai te ajudar a evocar uma série de características. E se aquelas características você conseguir metabolizar energeticamente, né? Porque o metabolismo é aquilo que digere, é aquilo que realmente elabora aquele conteúdo. Se você conseguir elaborar esse conteúdo energético, ele foi bom para você. Se você estiver num momento que não dá para elaborar esse conteúdo energético, não é bom. Então, eu coloquei a Cleópatra, comecei a brigar com meu marido. Acontece, já tive os depoimentos. Pô, será que você tá casada, acorda e dorme com o seu marido? Será que você tem necessidade de uma Cleópatra? Talvez possa ter outras mulheres casadas que se deram bem, mas o que eu vejo de depoimentos, eu tô falando com base no que eu vejo, tá? É isso. Será que você precisa de uma Cleópatra? Porque a Cleópatra, ela tá no topo da pirâmide, não tem nada acima dela. Né? Ela é a governante. Quando a gente estuda os 12 modelos arquetípicos também de Jung, a gente entende, a Cleópatra ela é governante com amante. Então ela seduz, mas não é só a sedução da sereia, por exemplo, que é um pouquinho mais dependente mesmo. Ela também governa. Ela decisões. Isso, ela seduz e governa. Então, pode ser que não dê problema no casamento se o seu marido estiver num ponto em que ele fica bem. Às vezes dá bom. Ó, vi minha mulher de Cleópatra e fiquei bem. Às vezes vai aflorar uma sombra ali, que ele vai falar, não, cadê a ternura, a doçura? Cadê? Né? Então, o arquétipo, ele consegue ir ajudando a trabalhar dessa forma. Eu, particularmente, eu nunca faço assim, por isso que eu demoro a fazer um vídeo de arquétipo, quando eu faço é muito bom, porque é quando o arquétipo me chama. Quando o arquétipo me chama. O último arquétipo que me chamou foi uma coisa super inusitada. E eu não fiz vídeo dele no canal, porque ele é muito particular meu, mas eu vou expor. Primeira mão, hein? Primeira mão. Que é o arquétipo do escaravelho. O escaravelho. Legal. Eu falei, gente, eu tô sentindo escaravelho, vendo escaravelho, sonhando com escaravelho. Eu tô querendo tatuar. Eu quis tatuar. Tatuar eu nunca vou fazer porque eu me arrependo, né? Que eu mudo muito. Mas um escaravelho egípcio, aquele do filme da múmia, que dá medo. É iniciático, né? Ele é iniciático e ele, claro que tem a fênix, tem outros arquétipos de ressurreição, mas ele é um arquétipo de ressurreição incrível. Ele é a própria vida, porque o escaravelho, diz o mito lá, né, esse escaravelho, que ele não precisa da fêmea para fecundar, ele se autofecunda. Então ele se dá a vida, e era o que eu precisava renascer, e as circunstâncias externas não estavam apoiando. E eu falei, nossa, é exatamente isso, né? Então, se a gente parar, sentir, a gente vê quais as forças querem entrar na nossa vida, e a gente precisa aceitar, ceder às forças corretas
e não as programações. Né? É, um neófito que sai da sombra e vai buscar a luz, é uma coisa muito É forte. muito forte. Interessante isso, hein? Mas assim, Muito específico. veio para você, Veio. deve ter sido interessante a experiência. Veio e foi muito intenso, porque igual eu não faço mais, eu fiz 3 ondas de ressonância em 2018. Mas tem gente que fala, né, que sente as catarses e tudo mais. Eu senti, nunca senti isso em ressonância harmônica, não. Eu senti, eu falei assim, meu Deus, mas o que esse arquétipo tá querendo de mim é sobre-humano, porque assim, porque, nossa, e ao mesmo tempo que o arquétipo exige, ele dá ajuda, ele sustenta. Porque ele fala, você não sou eu, o arquétipo falava, né? Os caras velhos falavam, eu não sou você? Você não me aceitou? Mas eu vou ter que ser isso aí. Seja isso aí, vem das sombras pro alto. Nossa, então apenas isso, né? Tá bom. E as pessoas não querem, fala que é o lado sombra, né? Não, às vezes o arquétipo ele não é pro seu momento, não é para você agora, e aí a fase que ele entra não é a fase que você precisa, entra em fase com coisa que não tem a ver, e às vezes é você não querendo deixar o arquétipo vir, né? E aqui, como você percebeu, é um espaço xamânico e tal, e tem muita questão dos animais de poder, né? Que eles estão dentro de vários trabalhos e não deixam de estar ligados aos arquétipos, né? Sim. E tem muitas pessoas que, como você mencionou dos cara velho, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, ela fala, nossa, mas esse cara velho, né? E associa com algo que não é muito legal. E dentro do xamanismo se diz o seguinte, não existe animal de poder ruim, Sim. Não existe animal de poder bom. Todos são interessantes. Todos são interessantes. Sim. Tem um exercício no canal, gente, só façam, que é maravilhoso. Já vê, Rafael? Não. Entra lá depois pra fazer. Fala aí qual que é. É um exercício, descubra seus 2 arquétipos. Ele é maravilhoso. Então, tem que fazer lá, vai fazendo, vai pausando, vai fazendo. E é muito engraçado alguns comentários. Nossa, eu não quero esse camelo. Eu lembro da menina do camelo. Na verdade, esse do camelo foi uma cliente que eu atendi, eu fiz esse exercício com ela. E não o exercício do canal, um exercício mais profundo, que a gente tem que descobrir o arquétipo e usar o arquétipo para fazer uma limpeza energética nela. Então, aí é o arquétipo que vai atuar. Não sou eu nem é ela, né? Então tem que ter um intermédio, essa força arquetípica que vai nos ajudar na limpeza energética. E era o camelo, e a gente precisava do camelo, porque quando a gente faz esse exercício em consulta, a gente vê o arquétipo específico. E aí quando vem, é certinho para a pessoa, você precisa ver. E ela falando, e a vida dela, ela estava solitária, ele tá sozinho no deserto. Eu tô achando horrível ele sozinho, porque era uma parte dela que ela tinha que aceitar. Eu tô achando sozinho, horrível ele sozinho no deserto. Mas ele tá com uma cara boa. Sai daí, vai viver. Ela tava se forçando e ela precisava aceitar aquele momento para ela pegar aquele poder, para ela ir, né? E ela, não, odiei esse camelo, não quero. E ela negou tanto o camelo. Falei, olha, a gente não vai avançar sem você aceitar esse camelo. Ela não quis ver o lado bom. E aí como a gente tá num contexto de terapia, ela vai entrando. E ela chorou, ela falou, ai, tá bom. Ela, ai, Bárbara, tô achando engraçado eu chorar olhando esse camelo. Fala eu te amo pro camelo, eu não quero falar eu te amo pro camelo, é muito engraçado. Mas a gente mantém a seriedade de terapeuta. Mas faz com leveza para que ela entenda que aquilo é uma parte dela. E quando ela aceita aquele arquétipo que precisa vir, não é o que a pessoa quer, porque todo mundo quer ser tigre, pantera negra, Cleópatra, o homem quer ser Zeus. Eu falo, se você for Zeus, sua vida vai virar um caos que você não imagina. Você é o senhor dos raios, meu filho. A responsabilidade vai vir toda para você. Não tem para quem passar não depois. Não tem, não. Então, aí ela aceitou o camelo. Águia também, né? Águia, e aí a águia deixa a pessoa no yang. Eu mesma, quando coloquei a águia, eu assim, meu Deus do céu, o que virou minha vida? O que virou minha vida? As pessoas só me valorizavam pelo apartamento que eu morava e pelo dinheiro, pelo status, só. Olhava e falava, nossa, que apartamentão, né? Nossa, você é uma mulher sensacional com esse apartamento. Eu falei, que isso, gente? Eu venho junto com o apartamento, não tinha um elogio eu, não. A águia é assim, né? Vai indo pelo status, então e assim, as pessoas, elas querem o estilo de vida que pode proporcionar algo, mas na hora de encarar... Se tornar aquilo...
que aquilo aperta o cerco da pessoa. Você foi falando, se a gente vai falando de arquétipos, vai lembrando de vários filmes. Tem um outro filme que eu não vou lembrar o nome, que é de uma cidade subterrânea lá, que eles têm um gerador, que tem um prefeito, que ele não deixa o pessoal sair de lá e encontrar a luz, que é, no caso, sair dessa cidade que estava isolada. Não lembro o nome desse filme. Se alguém lembrar, coloca aqui. Se o Mihael lembrar, fala aí, Mihael, por favor. E tem um outro filme que as pessoas diminuíam de tamanho para ir para uma cidade minúscula. Olha. Que é, eu não lembro também o nome do filme, mas tem no Netflix, que é... Bom, as pessoas faziam tipo um acordo lá para economizar, porque quando ela é menor, o valor da terra é menor, as coisas estão menores. Imagina a economia, você fica pequenininho. Pequenininho. Só que o filme também não sei o nome do... Se pesquisar aí e achar alguma coisa, passa para nós. A propósito, tem alguma pergunta aí, Mihael? Mihael hoje ele tá reflexivo, ele tá num processo reflexivo. Se achar o nome dos filmes aí, passa pra gente. Mas eu acredito que esses aspectos que você colocou, eles estão presentes nas culturas ancestrais também, né? O inconsciente coletivo, que nem todos os povos originários têm sua beleza, né? Sim, sim. E as suas mitologias, né? A mitologia, ela sempre foi presente, os mitos, e todos os alunos lá do Hélio Couto, quando estudam, ele bate na tecla de entender o mito, né? Que quando você encarna aquele arquétipo, por que a sua vida muda ao redor? Geralmente, se for o momento certo e tudo mais, né? Porque você está sob um mito, você está sob aquele mito, né? E como você estava falando, as pessoas, elas querem ter o que o arquétipo propicia, mas não querem se tornar tudo que vem com aquilo. Então, se você tem um sucesso, você tem os ônus, você tem os bônus, né, do sucesso. O sucesso, às vezes, vem com muito isolamento, né? Então, ao se associar, é preciso perceber, mas eu acho muito mais válido, ao invés de ficar escolhendo os arquétipos igual doido, e fazendo esse mix, tem gente que fala, eu posso usar tal com tal com tal, tal. Primeiro que eu nunca fiz isso. Acredito que tem estudiosos que vão falar, não, pode juntar os arquétipos e dar certo. Eu não entro nessa pira, porque o que eu sinto, na verdade, Fael, é que já tem tanto conteúdo aqui dentro, eu não caço nada fora. É muita coisa que tem dentro de um ser. Se a gente cala, silencia e percebe, é muita. É criatividade. Você já se pegou? Eu falei isso, fiz essa pergunta numa live outro dia. Você já se pegou assim, num momento em que você não estava pensando nessa coisa de tentar elaborar mentalmente nada, sei lá, lavando louça, tomando um banho. Você fala assim, é mesmo. Uma resposta do negócio que você queria? Bem. O que é isso? Seu ser se comunica. Só que ninguém dá o vazio, ninguém dá o espaço, né? Normalmente quando você esquece o assunto, ou você não tá Tal do pilhado, desapego, né? soltar. Aquele momento que você tá quase dormindo e que você acorda rápido para marcar, porque depois você não vai lembrar, depois né? você não vai lembrar. Eu acho que é muito essa questão do desapego mesmo, porque que nem você pode fazer uma repetição, né? Lógico, falar coisas positivas é bom, mas você vai ficar... Repete 100 vezes, mas se você ficar repetindo o dia inteiro, você não vai atrás do que precisa. E às vezes perde o sentido. Vai ficar igual o Bart Simpson escrevendo na louça, sabe? Tipo assim, eu sou um bom aluno, eu vou me comportar. Depois que você repete tanto, não faz sentido. Por que não silencia e deixa essa perfeição, esse amor, essa saúde, esse dinheiro, essa prosperidade falar? Porque vai ter uma força absurda. Silenciar e deixar falar. É isso, essa epifania. Isso só prova que quando a gente para de tentar controlar tudo com a cabeça, fala, escuta, vem uma solução para o problema, vem uma resposta. Né? E ainda voltando para o termo Matrix e para a situação. Olha como a gente está dentro de uma sociedade que ela impõe certas coisas e certos aspectos para que uma pessoa esteja, de repente, até numa área. Por exemplo, jogador de futebol, que é o que nós temos como esporte nacional aqui, em outros países também, na Europa também, o pessoal gosta muito, mas no Brasil é mais, né? Aí, beleza. O menino, para ser jogador de futebol, que se for vai ganhar muito dinheiro, né? A gente já sabe disso. Se estourar, né? Que ele precisa passar por uma série de testes, tem toda uma máfia no meio. Beleza. Mas a maioria das crianças que querem ser jogador de futebol, ou ator, atriz, modelo, não é aquilo que ele quer ser, ele quer o estilo de vida daquilo.
Exatamente, exatamente. Não pagasse bem para ver se ia ter tanta gente querendo, iam jogar por esporte, por lazer, mas não pagasse bem, não fosse tão prestigiado. Pode ter e pode ter o contrário. Às vezes acontece muito o contrário. Dentro disso que você falou, mas o contrário, olha só. Às vezes a pessoa tem o talento, a alma quer viver daquilo, mas quando ele vira um sucesso e tem um empresário que agencia, a cabecinha dele, tem vários exemplos aí acontecendo. A cabecinha dele vai para onde? Né? Tem gente que não gosta, eu não tenho como. Eu vejo uma pureza no Whindersson Nunes, eu gosto muito dele. Eu gosto dele. Tá passando umas dificuldades agora, né? Não, desde bastante tempo. Porque eu, como seguidora... já teve antes, né? Daí ele foi lidando e voltou, né? Foi. Então, assim, esse menino, tem gente que fala que não é porque não acompanha. Eu fui nos shows dele em BH, eu vejo os especiais dele na Netflix. Ele é bom pra caramba. Cara, ele imita, ele canta, ele dança, e ele tem uma energia de querer levar isso para as pessoas. E foi bem no boxe também, quando se dedicou, né? Mas esse negócio, né? Claro, gente, eu não sou médica, eu não conheço a pessoa em específico, a gente fala das pessoas aqui, do que a gente sente e percebe, então tem ressalvas. Mas do que eu sempre sentia, assim, ele começou a ir em programas de entrevista, antes mesmo dele falar da depressão dele, falar assim, às vezes eu fico muito mal, muito mal, porque eu tenho tanto, e tanta gente tem tão pouco, e ele só falava disso. Teve uma época que ele só falava disso. Ele era o tipo de pessoa que ele queria sim, nossa, crescer, ajudar a família dele, mas o que ele não queria era gente que só aproxima porque quer o dinheiro, não sei o que, porque ele é afetivo, ele é uma pessoa sensível, ele tem sensibilidade, até as piadas dele são com sensibilidade, não é escrachando ninguém, se reparar as piadas dele. Não é para polemizar, ele tem um dom de sensibilidade. E ele falava isso em todas as entrevistas. Então, ele não queria a parte da Matrix, ele queria a parte da alma. Ele não queria. Ele falou, nossa, eu tô trabalhando muito, eu só trabalho e querendo meu dinheiro. Ele falou vários vídeos assim, tem no canal dele. Tudo o Whindersson ajuda aqui, o Whindersson ajuda minha filha que tá com câncer. Gente, eu não posso, eu queria... Então foi existindo nele esse conflito de ver a miséria, todo mundo que pedia dele, ao mesmo tempo ele é só um menino novo que queria brincar com humor, né? Mas tem gente que vai transitar muito bem no show business, quanto menos empatia a pessoa tem, maior chance da pessoa, claro, aceitar a Matrix sem nenhuma objeção. Enquanto eu tiver, não importa se eu tô vendendo o jogo do tigrinho, eu falo, jogue com responsabilidade. Agora é a nova onda, e aí né? eu faço milhões, porque uma história às vezes é 2 milhões, uma história é 2 milhões, Fábio. E aí eu falo, joga com responsabilidade. E sabe o que estão descobrindo? Que isso é real? Que toda vez que a pessoa que joga perde, a que divulgou ganha. Aumenta na porcentagem da pessoa. Então a pessoa tá assim, eu estou criando uma massa viciada, quem vai jogar jogo do tigrinho é só gente pobre, que vai jogar como se fosse uma salvação da vida dela, porque pessoas mais intelectualizadas e mais desenvolvidas culturalmente não vão fazer apostas. Então é o pessoal pobre, lascado, e eu faço 2 milhões nos stories, e eu falo, quem quis jogar foi a pessoa. Às custas da desgraça alheia. Porque se a pessoa já tá mal de grana, ela vai ter essa esperança de melhorar, vai perder mais. E a pessoa faz isso, e no outro stories aparece com bolsa da Chanel. Eu não falando de uma pessoa específica, tá, gente? Porque às vezes pode vir alguém, você está falando da blogueira tal. Não, tô falando... É bem delicado isso aí mesmo. É assim, enquanto eu tiver com minhas bolsas da Chanel, rica, gostosa, famosa, jogue com responsabilidade, seus pobres. E o Whindersson não tem isso. Ele não é sobre isso, o trabalho dele. A alma dele não é sobre isso. Então tem pessoas que vão ter essa dor, e aí, nesse caso, eu também trabalho com muitas pessoas assim. Bárbara, eu comecei a estourar. Meu canal no YouTube começou a estourar, ou as minhas terapias quânticas, tarará, começaram a estourar. É uma coisa da minha alma. Mas, Bárbara, e se eu... O que vai acontecer? Eu não vou ter mais amigos, as pessoas vão se aproximar por interesse, ou eu tô com medo do sucesso. Aí a gente tem que trabalhar o outro lado. Estar no mundo e não ser do mundo. Estar na Matrix e não ser da Matrix. Porque se eu nego a Matrix, eu não faço isso aqui. Você precisa de algoritmo. Você vai ficar fazendo podcast para 0 pessoas, Fael? Claro que não. Se toda hora você faz um episódio é 0, você fala, gente, eu vou ter que mudar minha estratégia. Então,
A gente pode jogar o jogo, a gente deve jogar o jogo. A gente não pode se confundir com o jogador. Entende? A gente não pode se confundir. Tem que ter estratégia. Eu tô jogando, mas eu não sou quem joga. É só a estratégia. Tá aqui, eu tô rolando os dados. Mas eu sou uma outra coisa. Eu faço o que precisa fazer. Sim, você tem, por exemplo, aqui, vamos colocar o próprio YouTube. A gente vai estar lançando esse vídeo aqui. Se você coloca um título, análise profunda sensorial do aspecto emocional. Quem que vai assistir? Quem que clica? Ó, tem um dos vídeos que eu amo de paixão esse vídeo, e ele eu fiz na maldade, e eu sou muito feliz, porque eu custa fazer assim, entendeu? Porque meu cérebro não tá rewind para fazer isso, não. Mas eu fiz, eu falei, vou fazer, gente. Porque toda hora chegava gente com esse negócio de Robertinho é o amor da minha vida. Eu falo, Robertinho, esse Robertinho não existe. Os seguidores riam, ela vem embora com o Robertinho. Não, Robertinho não é amor da sua vida, ficou quase uma massa sensitiva para de ser louca, né? Pare de querer o que você não pode ter. E aí eu falei, gente, como é que eu falo sobre desilusão amorosa se eu fizer um vídeo assim? Desilusão amorosa, ninguém vai clicar, porque eu preciso que a pessoa que clique nesse vídeo esteja achando que o Robertinho é o amor da vida dela. Seja Robertinho, Mariana também, homem que acha que é whatever, tá? E eu preciso fazer esse vídeo. Então eu fiz um vídeo assim. E que é verdade, porque é muito doido isso. Quando eu jogo na Matrix, eu ainda jogo com a verdade. Mas eu sei que vai chamar atenção, que é assim. Por que eles voltam quando você desapega? Porque é uma real. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa obcecando com a outra, quando soltou, recebeu um telefonema, uma ligação. Né? Então, a pessoa que vai clicar no vídeo, ela entrou naquele vídeo, e os comentários são os melhores. Eu fico tão orgulhosa, tão feliz. Eu tenho que fazer mais assim. É uma armadilha do bem. Porque eu falei disso exatamente. A pessoa entrou no vídeo falando, nossa, se essa mulher me ensinar a soltar o Robertinho, ele volta. E aí ela clicou. E naquele vídeo eu passei 40 minutos, 38 minutos, falando com ela. Pra ela, como que ela vai desobcecar desse homem, ou como que ele vai desobcecar dessa mulher, ou whatever, gênero, não importa, orientação sexual. Como você vai desobcecar dessa pessoa. Porque essa obsessão tá destruindo o seu ser. Então a pessoa chega no final do vídeo falando assim, nossa, já te amei, me inscrevi, elas agradecem, é muito fofo, mas fala assim, e muito homem, tá? Muito homem, comparação com mulher. Fala assim, nossa, eu entrei aqui, levei uma paulada, é muito engraçado. Eles falam que é soco no estômago, paulada, tapa na cara, eu falo, nossa, é um Krav Maga, né? Os vídeos do canal. E essa mulher me devolveu pra mim. Eu tô em paz comigo. Eu tô em paz comigo agora. Então, e tinha algo ali, isso que é importante. Não era um clickbait. Não era, porque realmente eles voltam quando você desapega, só que no final ela tá assim, quero mais que essa pessoa volte, não. Eu tô tão bem comigo depois, né? Então... É aquela questão de saber lidar com esse sistema que você está falando, né? A bolha ou Matrix. Estar na Matrix, mas não ser. Não ser. Se você fala um negócio que eu chamo a atenção aqui, e eu coloco como capa de vídeo, você tem que estar falando aquilo, mas a sacada de como fazer uma pessoa se interessar, muitas vezes a pessoa clica na maldade, por exemplo, às vezes ela clica querendo se dar bem em cima de uma situação ou pegar uma fórmula mágica. Pegar uma fórmula mágica. Chegou mas lá, o vídeo faz refletir. Sim, sim. Lá, recebeu um você entregou bom. aquilo, só que você entregou com mais profundidade. E tem uma frase também que é assim, às vezes você recebe o que você precisa e não o que você quer. E jogar com isso nesse exemplo dos vídeos é muito interessante, porque a pessoa acha que quer, mas ela recebe o que precisa. Ela recebe muito mais, né? Ela recebe o que ela estava precisando. Ela mesma, né? E você pode jogar o jogo, mas não pode se confundir com o jogador. É muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre falo da Matrix. A Matrix é perdedores e ganhadores. A Matrix é perde e ganha. Num dia você tá ganhando, num dia você tá perdendo. Então, mantenha a bola quicando. Seja o Michael Jordan a vida inteira, entende? Mantenha tudo funcionando, nunca descanse, controle tudo aqui, para você estar sempre ganhando, Isso é diferente da evolução da alma. A alma quer expandir, a alma quer evoluir, cada um no seu ritmo, mas a evolução faz parte. Agora, o me manter sempre ganhando, sempre vencendo, né, é algo que está sendo colocado aí, seja sempre um vencedor, seja o protagonista da sua vida, ganhe sempre. Tem vários vídeos no YouTube que é assim, como sempre ganhar. Né?
E vença todas. Vença todas. E são pessoas que estão falando de espiritualidade. E tá negando que, às vezes, você, na Matrix, você não vai ganhar. Mas o seu espírito, quando não se confundiu com o jogador, tem aquele filme também, Jogador Número 1. Já assistiu? Não. É outro que você tem que assistir. Jogador é novo? Não. Mas não é velho. 2000 e... não sei. Eu esqueci. Mas não é Jogador velho. número 1. É um filme para adolescente, mas não é. É um menino jovenzinho que ele põe um óculos de realidade virtual, ele pode ser um avatar num outro mundo, só que aquela realidade que ele vive é tão mais gostosa do que a vida dele ferrada, que ele vai ficando lá. Os assistentes de plantão aí dos comentários já vai organizando. É bonzinho esse filme. É bonzinho esse filme. E vou procurar assistir. Achei, sim. Aí, o nome dos filmes, Pequena Grande Vida. Pequena Grande Vida é a dos que ficam pequenininhos. E se eu não me engano, o outro é Cidade das Sombras. Cidade das Sombras. É isso mesmo? Produção, aí sim, hein? Valeu, Mihael. Quem tá organizando aí já inclui na lista. Já inclui na lista, gente, que tem referência. Muito bom. Obrigado, Mihael. Você sempre salva aí. E a gente está falando também sobre Matrix, retornando ao lance da idealização que as pessoas têm sobre a própria vida e profissão e estilo de vida, né? Elas idealizam, precificam e colocam que a história daquela pessoa serve para aquela função. Sim. Jogador de futebol. Outro dia eu vi uma pessoa, mas esse daí é jogador de futebol, mas o pai dele é médico, a família é rica. Mas eu falei, mas ele joga bem. Ele tem o talento. Qual é o pré-requisito para um cara jogar futebol? É jogar bem, não é? Fazer gol, ou ser zagueiro, ou ser goleiro. Tá, mas ele não teve uma vida difícil. Tá bom, mas se o cara tivesse tido uma vida difícil, ele ia ser mais valorizado para você? Qual é o problema? Então, assim, as pessoas, elas idealizam. Pensamento que vai para lugares. E esse pensamento é muito complicado e muito frequente, porque qual que é essa programação da cabeça da pessoa está dizendo? Que a pessoa que passou perrengue, ela vai aceitar tudo que vier daquela pessoa porque ela é santa. Isso tá dizendo isso, tá denunciando isso, não é verdade? Porque ela tá falando, veio de família rica, nossa, tem uma bola no pé do caramba, faz um drible, mete gol, não serve. Veio de uma família que passou por dificuldade, passou perrengue, sofreu muito. Pode não ter talento, pode não ser bom funcionário, mas eu vou contratar. Pode não ser bom amigo, mas eu vou trazer para minha vida. Porque o que eu acredito que o sofrimento dignifica. Então, a gente vai pegando as crenças das pessoas assim, no ar, com o tempo de práticas, vai pegando. Isso não é ficar julgando, não. Mas é observar que acontece muito, né? Como diz o meme, é raro, mas acontece com frequência, que é, estamos nós dois conversando, vamos supor, estamos falando de qualquer coisa, é normal um certo grau de sombra sempre aflorar, principalmente depois de um tempo de conversa que a pose ou a máscara ou aquilo vai caindo, a intimidade vai vindo, né? Depois de um tempo de conversa, e vinha alguma coisa, e você comentar alguma coisa da sua família ali, vinha alguma coisinha, né? Que denuncia também uma coisa que você passou na vida, isso tudo é ok. Mas você já percebeu que tem diálogos que eles vão para um lugar que você tá assim, nossa, mas aí ficou muito complicado o nível de projeção dessa pessoa. Porque ela não tá falando comigo, ela não tá falando do tema que a gente tá falando, ela tá falando de outra coisa. E às vezes você tá concordando com a pessoa, mas se ela tem uma crença de que ela tem que brigar, ou se, por exemplo, tá, qualquer coisa muito aleatória, tá, Fael? Se eu, vou dar um outro exemplo, como outra pessoa para não criar problema com a esposa, com nada. Sem personagem. Sem personagem, vou inventar uma pessoa. X, vamos chamar de X. Vou chamar do Vitor, inventei um Vitor. Tô conversando com o Vitor. Começa a conversar com o Vitor, tá? Inventei mesmo, ele não existe. Tô conversando com o Vitor. Por algum motivo eu lembro a ex-namorada do Vitor. Ele achou que eu lembrei. Se a pessoa tem uma consciência, na hora de conversar, se ela não é programação, se ela tem um nível de consciência, ela vai olhar e vai falar, essa menina me incomodou, ou me atraiu, ou me incomodou por algum motivo. Já percebi que ela lembra a fulana. Mas ela é ela. Então, quando eu tenho uma auto-observação, se aquela pessoa me lembra alguém que me irritou, eu ainda vejo essa pessoa como essa pessoa. Ainda trato essa pessoa como essa pessoa. Quando eu tô muito sem observação de mim na pílula azul, muito difícil, todo mundo sai metralhadora de projeção. Então, eu tô conversando com a Bárbara, não é a Bárbara. Ou então, vou dar um outro exemplo, que aí é uma coisa mais prática, tá? Que existe. Vamos supor que, por algum motivo, esse cara tem uma questão com feminista, ele não gosta de feminista.
eu não levanto bandeira, mas tudo bem, quem levanta também é importante. Mas vamos supor, né? Eu tô só vivendo a minha vida. E por algum motivo ele acha que o meu cabelo é roxo, ele acha que eu moro sozinho, ele já olhou e falou, essas feministas. Eu não falei nada. Não falei nada. Então, primeiro, ele nem sabe se eu, né, o meu posicionamento. Que pode ser, que pode não ser. Segundo, ele achou que por umas características ou por um jeito de falar, e ele atacou. Então, a pessoa não dá nem tempo de ver quem é você. O mundo tá assim. Você entende? Não consegue nem ver o ser humano que tá ali. Por quê? Porque não consegue ver o ser humano que tá aqui. Ele não é uma pessoa para ele. Ele se confundiu com o jogador. Ele tá ganhando, e para ele tá ganhando, essas feministas. Então, complicou. Ele tem que estar ganhando, ele tá projetando ex-namorada, ele tá projetando a revolta que ele tem com a mulher, ele tá projetando que a crença com o feminismo, é um monte de coisa. E você não deu nem bom dia. Então fica muito difícil. E as pessoas não sabem separar as personas, as aptidões do outro. Às vezes eu não vou naquele borracheiro porque aquele cara ali vota em tal fulano, ou então aquele cara tem um pensamento assim, só que ele é muito bom borracheiro. Eu preciso do borracheiro. Não eu vou lá no borracheiro. Mas você entende que isso é uma coisa tão óbvia. Mas isso faz parte do que a gente está falando no início, de ver o real e a ilusão. O real é, meu carro está com problemas, tem um excelente borracheiro, ele cobra barato, ele é eficiente, ele votou no outro partido político, eu vou entrar na borracharia, tem várias propagandas dos vereadores que eu não concordo. Eu preciso do meu carro arrumado. Pronto. A realidade é que eu vou sair dali feliz, paguei barato, meu carro está arrumado. E as pessoas isso rotulam, não né? Não é. Então, as pessoas invertem. O que é vender a alma? Ele acha que ele vai estar vendendo a alma dele se ele pagar por um serviço de uma pessoa de um outro partido. Isso não é vender a alma, aquilo é um ser humano prestador de serviço. Naquele momento, ele é o borracheiro. Você não precisa estar com ele numa bancada acadêmica com a bandeirola do mesmo vereador. Porque naquele momento é um momento político. Uma outra coisa que acontece muito, e eu falei no nosso, na outra participação aqui, que nós somos muitos. Quando a gente silencia e olha para o ser, nós somos muitos. Isso não é ser vendido. As pessoas se agarram, como você bem disse, a uma máscara. Eu só posso ser isso, eu só posso ser isso, eu só posso ser isso, eu só posso ser isso. Por quê? Porque tem que dar um sentido para a vida. Porque a identidade no mundo faz com que ela sinta que ela tem sentido. Se ela perde a identidade, é um filme que eu sempre falo, com certeza. Eu tenho um aluno meu que fala, Bárbara, lá vem você com o Doutor Estranho de novo. Eu falo, lá vem eu com o Doutor Estranho. Assistiu o Doutor Estranho? Muito. Nossa, isso daí é... Ele é o básico que funciona. O Doutor Estranho, ele tá num território que foi até quando os filmes de herói eram bons, porque agora já é tudo uma porcaria. Mas o Doutor Estranho, ele serviu bem ao propósito dele. Tanto no início, que mostra aquele médico que, sem as mãos funcionando, ele entra num colapso, porque ele é o jogador que está sempre vencendo. Ele é o cirurgião foda. Se ele não pode mais operar, ele perdeu tudo. Então, esse filme serve muito bem no começo, mas serve muito bem no final, né? Então, assim, o filme velho, gente, posso falar do final? E olha, outro dia eu até parei para falar, vou maratonar de novo, porque é muito bom, é muito bom. Posso falar do final, gente? É um filme velho. Fala pra galera, aí se quiser assistir, assiste mesmo ela falando que é bom, viu, pessoal? É bom, porque eu vou falar aqui, quem não assistiu não vai entender, vai ter que assistir de todo jeito. No final, quando ele vai enfrentar aquela criatura, vamos chamar assim para exemplificar, né? E a criatura ele vai de novo enfrentando a criatura. A criatura vira e fala assim, nossa, você não vai parar, não? Você não viu que eu sou invencível, né? E ele vira e fala assim, você que não viu que eu não vou parar. É muito interessante isso, porque ele tem uma entrega, ele sai de um nível de apego, eu sou o jogador que tem que estar sempre ganhando, para um nível de entrega, de falar assim, é isso que você quer de mim, universo? Eu vou me doar. Quantas vezes precisar? Quantas vezes precisar? E hoje a gente tem indivíduos frágeis demais. Porque um indivíduo construído no ego, ele é muito frágil. Tem uma coisa que eu sempre coloco que ajuda a diferenciar.
porque às vezes alguns alunos falam, Bárbara, mas o ego é bom, o ego é ruim, tem vídeo que você fala que o ego é bom, que o ego é ruim. Não, gente, é só entender o seguinte. Sem ego também a gente não opera no mundo. Só que o ego, ele não é o comandante, ele é o organizador. Né? Então, quem é o comandante? Quem é que orienta? É a alma. Então tem uma frase que eu gosto muito, que é orientar pela alma e organizar pelo ego. Eu me oriento pela alma. A minha alma é o quê? Espiritualidade, ajudar as pessoas, né? Eu tenho uma Deméter, eu gosto de ser nutritiva, palestrante, falar. O meu ego tem que pegar e organizar isso aqui e fazer isso aqui. Ser distribuído no meu dia, fazer isso aqui, dar uma renda, fazer isso aqui não me dar um burnout, fazer isso aqui de um modo que as pessoas entendam, transformar isso numa profissão, porque o mundo pede. Mas o meu ego, ele organiza os conteúdos da minha alma. As pessoas não sabem que tem uma alma e elas acham que o ego vai orientar. O ego não... Quando uma coisa está na função errada, vai dar problema. Se ele vier aqui entrevistar e você for para a mesa de operação ali de som e tudo, não vai ficar bom o podcast. Quer Principalmente dizer... da minha parte ali. Mas quer dizer que o apresentador é melhor que quem opera ali? Não. Quer dizer que quem opera é melhor que o apresentador? Não. Então, alma e ego constituem esse ser. Mas a alma tem o papel de orientar. Então, você tem que calar a boca e ouvir. E o ego fala, eu vou calar para ouvir o quê? Me disseram que é o que eu penso que eu sou? Então eu não vou calar nunca. Não, e aí até o lance do Doutor Estranho, né? Quando ele começa a ter as projeções dele, que ele vê que ele achava que a realidade era de um jeito, e ele começou a ver, opa, tem uma outra questão envolvida aqui, e eu acredito que a maioria das pessoas em todos os países, não é só no Brasil, na Índia, que é um país que tem história milenária, assim, as pessoas elas estão acostumadas a acordarem, saírem para a rotina, mas às vezes passa anos e a pessoa não fez uma pergunta do porquê daquilo estar acontecendo de forma repetitiva. Sim. Quando faz, parece que cai de uma vez, assim, um balde, e a pessoa começa a ter reações e mais reações, e porque geralmente desestruturou alguma coisa na Matrix. Ela tá perdendo demais lá. Ou quando a alma começa a gritar, que foi o caso desse meu amigo, que tava tudo certo fora, mas a alma tava gritando por dentro. Acabei de lembrar de um outro filme. Nossa, hoje a gente tá demais, hein? Vamos atualizar mas isso esse, aí. Você assistiu A Substância? A Substância... Que é o filme novo da Demi Moore? Não assisti nenhum dos filmes do Oscar ainda, tá vendo? Eu tô tão engajado aqui no trabalho que eu não tô conseguindo assistir. Eu fiz um vídeo sobre o filme A Substância, falando sobre especificamente a programação do padrão de beleza feminino da juventude. Tá? Mas esse outro vídeo que eu gravei, que eu vou editar, que vai entrar o próximo no canal, falando um pouquinho sobre isso, de como a idealização que a gente faz de uma nova versão nos destrói, né? O filme A Substância, ele vai colocar esse paralelo, também não vou dar spoiler, que veja, é maravilhoso. Aí tem gente que chegou no final e falou, que coisa grotesca, porque é um filme de terror, né? Ele tá na linha terror cômico, ele é um filme para te passar desconforto. Tá certo, é o propósito do filme. Mas nesse filme, sem dar spoiler, só falando que esse jogo tá desde do meio do filme, você começa a perceber que a Demi Moore, ela cria uma versão idealizada, você deve ter visto no trailer também, ela cria uma versão ideal dela, mais jovem, mais bonita, mais gatinha, mais feliz, mais bem-sucedida, mais charmosa, só que é muito doentio, muito real e muito cruel, porque essa versão que ela idealizou dela, não era ela que queria isso, é a mídia masculina em cima dela. E por isso que eu falo, será que a pessoa que eu tô, nossa, se eu fosse assim, Bárbara, eu não faço as coisas porque eu não sou assim. Uma seguidora minha também antiga, de muitos anos, ela falou, Bárbara, eu também dou sempre esse exemplo. Bárbara, eu não gravo vídeo porque meu braço é gordo. Eu vejo meu braço gordo e no vídeo eu não gravo. Olha que crueldade. Então, é cruel. Então, a Demi Moore nesse vídeo, ela é a Margaret, ela cria a Sue, ela cria uma versão ideal, mas ela não queria aquilo. Ela queria estar em paz com ela não queria aquilo. Mas ela foi criando essa versão idealizada. E essa versão idealizada começa a machucar ela, né?
Então isso tá no filme todo. E a gente faz muito isso. O próximo vídeo do canal vai falar sobre isso. Mas, Bárbara, para a lei da atração acontecer, eu não tenho que mentalizar eu bonita, gostosa, eu fortão na academia, e eu saradão, e eu tenho dinheiro, e eu tenho a família perfeita. Eu não tenho... Não. Se você idealizar isso, você vai ficar pinel das ideias, você vai sair comprando tudo que a Matrix quer te vender. Para, relaxa, respira, silencia. Você estava falando de práticas e técnicas. Silencia. Alma. Não é eu quero vencer. Você não tá perdendo, não tem um ringue. Você tá vendo um ringue aí? Não. Então, eu tô aqui, tá? O que me faz bem? E às vezes no fundo a pessoa vai ver que o que ela tá precisando é fazer mais esporte. Ela vai lembrar, tem alguns exercícios que a gente faz guiados, né? Que aqui a gente vai fazer. Mas ela vai lembrar que quando ela era pequena, ela fazia judô, ela fazia taekwondo na escolinha. Ela falou, nossa, eu quero voltar a fazer artes marciais. Mas não é porque eu quero ser o saradão da academia. É porque me fazia bem chegar ali com o professor, fazer as coisas, fazer um jiu-jitsu. Aquilo me põe em contato com o meu corpo, eu tô precisando. Ou então não. Às vezes a pessoa vai ver que ela precisa de arte. Tem gente que tem craving, tem sede de arte. E aí fica trabalhando. Ai, Bárbara, eu fui no museu. Eu viajei, eu vi um quadro, eu vi uma exposição. Por quê? Para cada um vai ser uma coisa que traz ganho de energia. Mas o ego, essa versão idealizada que a pessoa cria, ela não dá ganho de energia, ela faz igual a Sue faz no filme com a Margaret. Ela bate. Sou perdedora, você ainda não é como eu. Sou perdedor. Você ainda não perdeu 20 quilos? Você não chegou aqui. Aí vem o ciclo de autossabotagem. Então você não precisa criar uma versão idealizada sua mais gostosa, mais ricona, mais, sabe aquele negócio assim, Leonardo DiCaprio naquele filme? O Lobo de Wall Street. Não precisa. Não seja louco. Eu sei que você está se sentindo no chão, eu sei que você está se sentindo derrotado, porque a Matrix ela é competição. Competição, você está derrotado, você está sempre perdendo a Matrix. A Bruna Marquezine. Belíssima, não tinha como mais bonita, mais jovem, mais gata, lá no Oscar com o vestido branco, eu achei que coisa mais linda. Tá muito magra, Bruna, vai morrer, tá? Gente, a mulher tá lá no Oscar, a convite da academia, bela, entendeu? Tem sempre alguma crítica, então, né? Sempre vai ter. Então você vai estar sempre perdendo na Matrix, é impossível. Então para de se idealizar. Começa a escutar a alma, orientar pela alma, organizar pelo ego. É até o aspecto bélico que as pessoas colocam nas coisas, né? Porque assim, para um vencer, alguém tem que ser o derrotado. Claro, tem que ter. Por exemplo, no mundo das artes marciais. As artes marciais é meu universo, eu vivi isso muitos anos. E eu entendo como filosofia, só que é embutido que precisa haver uma competição, um campeonato, Sim. um vencer do outro, e o outro às vezes vai estar machucado e tal. Tudo bem, eu já vivenciei tudo isso. Hoje eu tenho uma cabeça que me mostra que o aspecto competitivo tal não é o melhor caminho. Sim. E aí eu vejo o seguinte, já está dentro de uma bolha também. Por que tem uma competição? Porque um aposta em um e outro aposta no outro. O que perder favorece quem apostou no que ganhou. Então, assim, as pessoas acabam indo, a mesma coisa do futebol, o time que ganha, o outro time é para humilhar o outro time, humilhar a outra torcida. Sim. Então fica essa coisa, né? Porque o vencer dá aquela dopamina, né? O vencer daquela dopamina. E eu falo também muito sobre isso em duas dinâmicas. Existe a dinâmica competitiva, né? Combativa, na verdade, eu uso a expressão combativa, eu tenho que combater, e a dinâmica cooperativa. Né? E a gente não precisa estar no socialismo. Tem gente que vai escrever e vai falar, não precisa, tá? Não precisa, não. É uma dinâmica interna e no trato com a vida. A Matrix, ela é sempre combativa. Então, nesse mesmo filme da substância, você criou essa versão idealizada, ela vai te combater, você vai combater ela. E na verdade, na própria dinâmica do filme, que já é uma dinâmica abstrata, não tem como você criar uma versão nova que sai de dentro de você, mas no filme tem, né? É ficção. Já é colocado, mantenha o equilíbrio. Né? Essa sua versão nova, ela vai existir por 7 dias, depois você volta para velha, mais 7 dias, depois você volta para nova, mais 7 dias. Então, se elas cooperassem, até nessa ficção científica doida do caramba, se elas cooperassem, tá bom, a versão novinha, 7 dias, a versão atual, que é mais velha, 7 dias. Só que quando vem para a versão idealizada,
Os homens tudo olham pra mim na rua. Eu tenho trabalho, eu tenho fama. Eu sou desejada. Dá o hype de dopamina. Dá o hype de dopamina, né? Como ela se odiava, se sentia uma véia podre acabada porque a Matrix entrou nela, né? E fez ela se sentir assim. Eu vou voltar para aquela véia? E a véia é simplesmente a Demi Moore, né? As mulheres mais bonitas. Não vou voltar. Então, se a gente é cooperativo, dá para ser cooperativo ainda funcionando na Matrix. Funcionando, não sendo da Matrix. Se você for da Matrix, você é o vencedor. Você tem que estar vencendo. E sabe aquela pessoa que sente um gostinho de fazer a fofoquinha quando o outro tá mal? A minha alma, Fael, nunca entendeu isso. Não é porque eu sou matéria de Calcutá, não. Mas de verdade, desde pequena criança eu não entendia. A pessoa, eu via nos olhos da pessoa um gosto do outro estar mal. Aquilo nunca me desceu. Você entende? Nunca me desceu. Por isso que o Ame-se tá ali, que é o amor que ele vai baixando esses muros, né? Da programação. Então, você vê pessoas falando coisas que parecem inofensivas. Não é inofensiva. A pessoa está programada para ela ser vencedora. Que caramba que você tem que estar vencendo. Não tem guerra. Não tem. Mas ela está tentando vencer contra quem humilhou ela quando ela era pequena. Ela tá batalhando internamente, ó. Batalhando internamente. Dores profundas, as pessoas não querem evoluir, né? Elas querem vencer a todo custo. É complicado isso. Porque... evoluir é diferente de vencer. Você evoluir envolve muita coisa boa, né? Evoluir envolve desprogramar, evoluir envolve você não ter conflito, você dissolver o conflito, que é o que Neo faz, né? É interessante porque enquanto Neo tenta combater os agentes Smith lá, eles vão se multiplicando. Né? Eles vão se multiplicando, eles não param. Tem aquela cena que eu acho belíssima, mas que é muito complicado, virou um negócio complicadíssimo, que o Neo ele pega uma vareta assim, ele faz aquele giro assim, e vem os agentes de tudo quanto é lugar, ele vai dando um tiro, eu falo, até que ele sai. A única solução é ele sair, porque tem agora centenas e milhares de agentes em cima dele, que são os programas, os vírus se multiplicando. Então ele fala assim, não vai ter como, eu vou ter que me render. Ou seja, vai ter que acabar em mim. É igual karmas geracionais, padrões geracionais. Ah, mas o meu bisavô fazia, o meu avô fazia, o meu pai fazia. É injusto eu ter que parar esse comportamento que eu herdei. Injusto, justiça, quem ganha, quem perde. Não é sobre fazer justiça. Ah, Joana d'Arc, não, fica calma. É sobre parar de levar para o outro esse problema psicológico, esse ser impulsivo. Ah, mas meu tataravô sofria de impulso de raiva, herdou para meu bisavô, e eu sinto ainda, Bárbara, umas raivas que vem do nada. Vamos fazer uma terapia, vamos buscar as curas, não vai passar isso para o filho. Ah, mas eu não vou ter filho. Não vai passar isso para o porteiro, para o vizinho. Porque os conflitos internos, os programas, eles querem viver aí, em você. É aquela pessoa que você começa a conversar com ela e não precisa você fazer nada, basta você estar conversando normal e ela vê que você está calmo. Ela, você tá com a vida ganha, né? Também, né? Ah, também se eu fosse igual a você, às vezes tá assim. Sabe aquela coisa, melhor não falar nada? Você vê que é um problema interno. E eu sei, gente, que às vezes é muito difícil. Mas é buscar uma ajuda para falar, isso vai se dissolver aqui. E a gente só consegue fazer isso quando a gente não acha que isso é a gente. Se eu estou confundido com os programas, eu não busco ajuda. Minha mente é tudo, eu penso para existir. Então aquele ciclo não acaba em mim. E volta para o mesmo lugar depois de toda essa frustração. A pessoa vai, ela desconta a raiva dela em todo mundo, humilha as outras pessoas para se sentir maior. Eu já vejo muito disso, né? Gasta dinheiro quando recebe para se sentir melhor. E no fundo, quando ela tiver ela na frente do espelho, ela vai ter as mesmas frustrações. E é perigoso, porque conforme os anos passam, eu tenho profundamente essa visão. Eu não falo que é crença, porque eu nunca falo que eu tenho crença, porque é contraditório, mas eu tenho essa percepção, né, que perceber é o real. Eu tenho essa percepção de que dá super, e eu sigo pessoas, eu vejo pessoas assim de 60, 70, 80 anos saudáveis, lúcidos. Teve até uma senhorinha que eu postei no meu feed, que eu falei, não, essa vai pro feed, eu não tenho nada no meu feed, mas a senhorinha tá lá. 80 e tantos anos, lúcida e tudo mais, falando. A gente tem o exemplo da Fernanda Montenegro, fez até um filme recente. E eu tinha uma professora de filosofia, quase 90 anos, ia de ônibus, dava aula pra gente. Então, eu tenho essa visão, essa percepção. Mas eu vejo que também
à medida que a gente vai caminhando com a idade, não é tudo que está ao nosso favor. Na verdade, Fael, não é tudo mais que está ao nosso favor. Então, se a gente tiver inteligência de perceber que quanto mais a gente caminha, menos coisas da Matrix estão ao nosso favor, né? E então eu tenho que estar ao meu favor. Uhum. Isso é amadurecer. Então, claro que tem pessoas que com a idade amadurecem porque percebem o mundo não está tanto a meu favor, é o momento de eu começar a estar a meu favor. Estar a meu favor não é ser um playboy, uma patricinha que acha que Deus é meu papai, vai me dar tudo. Não, não é tratar a espiritualidade dessa forma, né? Lei da atração é eu fazer assim, não é? É eu evoluir, dissolver esses padrões em mim, para não passar para os outros. Se a gente tem um programa muito forte dentro da gente está muito inconsciente, esse programa é como se ele pulasse no outro. Ele quer clonar o outro, ele quer existir no outro. Eu vim conversando com a moça no Uber, eu gosto de dar exemplo porque fica mais palpável, né? Eu vim conversando com a moça no Uber e tal, conversa simples e tal. Mas eu adoro conversar com o Uber, é muito interessante. E a gente aprende e troca. E a moça do Uber falando assim, ai, menina, então, eu tenho uma amiga, fazendo a terapia dela. Eu tenho uma amiga, mas ai, ela nem é muito amiga, não, porque eu torço por ela, eu vibro por ela. Eu falo, nossa amiga, compra o seu carrinho e tal. E aí, outro dia, ela falou, eu comprei meu apartamento finalmente, depois de financiar, eu consegui pagar e tal, não sei o quê. E ela falou assim, pra quê você gastando dinheiro com isso? Nossa, depois de um tempo vai valorizar e você vai perder dinheiro com esse apartamento. Eu falei, olha, quem sou eu para dizer, mas isso é uma praga. Vai, isso é uma praga, né? Rogando uma praga, né? Rogando uma praga. Mas você vê, aí eu falei com ela, sem filosofar e querer ser professora da Uber, né? Só numa conversa informal. Mas eu falei, ó, isso só tá denunciando que ela tem uma crença de escassez, né? Muito grande. Ela falou, ela faz umas economias de R$20, sendo que a gente podia sair junto e ela não sai, ela tem uns padrões, assim, de pobreza. Ela falou assim. Falei, então, isso tá mostrando que se ela tem um padrão de escassez e a amiga não tem, o padrão de escassez fica doido. Fala, ela não tem, como é que eu vou existir? Porque aqui não tem o padrão de escassez, o padrão vira à tona, o padrão é descoberto, o programa nunca pode ser descoberto. Então ele começa a desesperar. Então ele vai falar, você vai ficar ferrada, você não vai pagar esse apartamento, ele vai desvalorizar. A pessoa que teoricamente é amorosa faz uma maldade com a outra. Você entende? Então, é nesse momento de vida que eu estava quando eu percebi que eu era desprogramadora. Porque eu via pessoas que diziam que amavam rogar a praga, desejar o mal. E eu falei, meu Deus, e ainda fala que ama? É porque quer que o padrão passe. Pessoas muito inconscientes, né? A pessoa, ela quer fazer um plano de vida, né, pro outro, no caso da Uber, ela deve ouvir muito isso. E no caso, vai numa barbearia, por exemplo, numa cabeleireira e tal. Outro dia até dei risada, tava no barbeiro lá, daí tem uns barbeiros lá, falei, não, deve chegar muito caso aqui para vocês, né, vocês devem saber de tudo que acontece, né? Não, aqui é assim, chega o caso, a gente coloca aqui, daí a gente faz o julgamento e dá o veredito, né? Já brincou, né? Porque chega tanta coisa, e para Uber também, né? Tanta gente que conversa, muita né? coisa. E cabe também as profissionais dessas áreas, né? Que são praticamente terapeutas, se você for ver, né? Sim, expande-se o mundo de uma forma muito grande. Eu, com os atendimentos com os clientes, já vão fazer 15 anos que eu faço esse atendimento, esse trabalho, né? Eu fui lapidando, melhorando, mas tem 15 anos que eu atendo as pessoas. E claro, às vezes eu fico muito em casa, porque eu gravo vídeo, eu sou muito online, né? E fico muito em casa ali, porque a casa também é o meu trabalho. Tem gente que não entende, né? Mas a casa é onde eu trabalho. Então, eu tô sempre trabalhando, tô sempre ali. Então, não fico fazendo muitas viagens, essas coisas, não. E às vezes a pessoa me conhece e ela pensa, nossa, essa menina, às vezes acha que eu sou mais nova por algum motivo, essa moça aí fica aí fazendo esses videozinhos, pensa assim. E aí vai conversar. No que a gente vai conversar, a gente vai desenvolvendo um pensamento. E às vezes aquela pessoa que faz 1000 viagens, que tá sempre aqui, tá ali, mas às vezes as viagens, os papos são com aqueles brother ou com aquelas colegas que fica, se for sempre na Matrix, é isso que eu quero dizer, né? Se tiver sempre na Matrix, se nunca aprofundar, o universo mental da pessoa não expande. Então, às vezes a gente vai conversar, eu vou conhecer alguém, vou conversar com uma pessoa, um amigo, uma pessoa eu vou conhecer, e a pessoa pensa que o meu universo é reduzido,
E muitas vezes eu pensei que o universo da pessoa era muito, eu falei, nossa, meu Deus, essa pessoa viaja para lá e para cá, conhece tanta coisa. E a gente vai conversar, mas o nosso universo se expande muito quando a gente enxerga o outro, né? A gente enxerga o outro, a gente enxerga mais a si mesmo. E as pessoas que estão mais na superfície, no shallow, now, elas estão sempre aqui, não aprofunda. Faz muita viagem, conhece muita coisa, tem pessoas muito aculturadas, falam 6 idiomas, e você pensa assim. Então hoje eu já não tenho mais esse olhar de, nossa, a pessoa me impressiona, nossa, essa pessoa não é tanto. Já há um bom tempo que eu não tenho esse olhar imediato, né? Falo, vamos ver quem tá ali. Porque pode ser uma pessoa que aparentemente não tem esse desenvolvimento e quando você conhece tem. E pessoas que estão sempre aqui, ali, muita movimentação. Às vezes, se essa movimentação toda for vazia, não tiver esse acesso aqui e essa escuta com o outro também, ela não está aprendendo, não está absorvendo, né? E aí você tocou nesse ponto das pessoas, né, que te buscam e que provavelmente podem estar assistindo aqui e outros conteúdos que a gente muitas vezes vê espalhados por várias redes. E com certeza as pessoas perguntam, olha, o que eu posso fazer para estar mais próxima das suas atividades? Você tem atividades, você tem cursos, você tem palestras e eventos, né? Sim. Como é que as pessoas te encontram e se tem alguma novidade chegando aí para o pessoal ficar antenado? Tem uma novidade que eu estou tão feliz, estou emocionada. A minha criança interior está muito feliz, a minha adulta está muito feliz. Dia 13 de abril, estarei em São Paulo, é um domingo, vai ser um domingo incrível, né? Um evento Saia da Matrix, simplesmente será um workshop. E teve até gente que me corrigiu, Bárbara, escreveu errado, é workshop. Eu falei, não, termina com W. Vai ser um workshop, porque nós vamos trabalhar no palco com luzes, com fumaça. A minha criança que fazia teatrinho para a família, você entendeu? Tá super feliz. Então a gente vai brincar, a gente vai se divertir, mas a gente vai aprofundar. Então é um workshop de 2h30 de duração, a gente não faz nada raso, vai ser super profundo, no bairro Ipiranga, em São Paulo. Quem está aqui pertinho de São Paulo, se organize para vir, você vai adquirir seu ingresso, um valor super ok, nada no desprograma, se é high ticket, não é elitizar o conhecimento, né, Fael? Então, é acessível, e você vai se inscrever, então, para participar dia 13 de abril, entrando no Instagram do Desprograma ou no YouTube, né? É muito fácil, pelo Insta, é só no link ali da bio, no link do perfil, né? O Instagram do Desprograma é desprograme.se, né, @desprograme.se, e no YouTube também, desprograme.se, desprograme-se, você encontra. Então, tá todo mundo convidado para estar ao vivo desprogramando as crenças limitantes, né? E eu falo que é muito gostoso porque eu tenho muitas personas, muitas máscaras, e às vezes eu tô aqui sempre sentadinha, falando alguma coisa, quando eu tô no palco já vira uma diva pop, veio uma Madonna, uma Britney, então a gente vai rir, vai divertir, e vai botar essas crenças para correr também. Legal, bem bolado, que nem vocês falam, bem bolado, né? Bem bolado! Mas parece ser muito interessante. De qualquer forma, eu vou colocar aqui na descrição esses contatos dela, para que você possa sintonizar canal do YouTube, Instagram, tudo mais, e assim você vai poder entrar em contato. Nós vamos fazer umas collabs aí, né, também, e esse episódio que você está assistindo agora pode ser assistido novamente. Leia os comentários aqui, porque a gente propôs bastante coisas aí. Seja um contribuidor aí do contribuidor ou colaborador, né, melhor dizer, dos comentários, para que as pessoas possam também interagir bem. E quero agradecer por esse papo aqui que nós tivemos, mais um papo muito legal, com um assunto bem abrangente aí, né? E que eu acredito que fez as pessoas raciocinarem, né? Que se fez você raciocinar, pensar e questionar, então tá bom, né? Esse é o propósito, né, Fael? Muito obrigado pelo terceiro convite, fico muito feliz, fico feliz com a evolução do Filhos do Todo, que é um projeto maravilhoso, e conte comigo sempre, estarei aqui. Gratidão, gratidão, as portas estão abertas e vamos fazer mais um encontro aí futuramente para a gente bater um papo cabeça. Beleza, aí. só chamar. Gratidão. E você, like, compartilha, inscreva-se e fique atento, porque logo, logo nós vamos ter um outro podcast que você pode receber se você ativar o sininho. Até lá.